Ginásio Shermer. Sábado, 24 de março, 1984. Ginásio Shermer, Illinois. 60062. Caro Sr. Vernon, nós aceitamos o fato que tivemos que sacrificar um sábado inteiro, detidos, seja lá o que tenhamos feito de errado. O que fizemos foi errado. Mas achamos que é louco de nos mandar escrever um ensaio dizendo para o senhor quem achamos que somos. O que tem a ver com isso? O senhor nos vê como quer nos ver, em termos mais simples. A definição mais conveniente. O senhor nos vê como um cérebro, um atleta, um lixo, uma princesa e um criminoso. Certo? É assim que nos vimos uns aos outros às 7 horas dessa manhã. Recebemos lavagem cerebral. Há muito tempo, em um futuro distante, a Terra foi devastada por guerras que transformaram toda a cultura do planeta em cinzas. Mais 4 cientistas criaram a Katia para buscar seus antepassados. Dinho Corleone, Samuel Magnus, Palos e Tina. E juntos eles terão que salvar nossa cultura viajando no tempo com a Cabine do Tempo. E salve, salve, caminheiros! Estamos de volta com mais um Cabine do Tempo, nosso podcast de filmes antigos. E dessa vez vamos falar de um filmezão de adolescentes, rapaz. Olha só, Clube dos Cinco dos Cinco, né? Vixe, é 5 Clube dos Cinco, que é um filmezão de 85, né? Filmezão dos anos 80. E o nome, né, original é The Breakfast Club. Olha aí, aprendi com o miote aí, em inglês assim, né? Rochedo. E o nome dele original, cara, eu confesso que eu gosto mais do nome em português. Eu acho que tem tudo a ver em relação ao que a gente vai discutir hoje. E eu sou Samuel Magnus, e na época de colégio eu era o nerdão, mas já fui o rebelde, já fui o atleta. E eu estou aqui com um mano que é o eterno rebelde do Cabine do Tempo. Se apresente, garotinho. Fala, galera, eu sou o Dinho Corleone. E, Samuel, do jeito que você tá falando aí, você já tá julgando as pessoas logo na entrada, cara. Então eu acho que você é aquela pessoa, a fofoqueira que fica julgando os outros sem conhecer, então, cara. Rapaz, Dinho Corleone, esse filme é um filme de julgamento, porque quando a gente é adolescente, a gente julga todo mundo, quer apontar o dedo e zoar a pessoa. Assim a gente era quando era adolescente, pelo menos a maioria de nós, né? E estamos aqui também, direto do setor 2814, ela que não julga ninguém, né? Ela que é na dela, né? E eu vou julgar ela. Ela era estranha na época de colégio. Se apresente, garotinha. Olá, cabineiros. Eu sou a Carol Bardesi, do setor 2814. E, bom, eu acho que eu podia ser considerada um pouquinho estranha, sim. Mas, no caso, era estranha mais por ser nerd, que naquela época não era muito bem aceita, né? Então, não muito estranha como a personagem do filme, vamos assim dizer. Tá uma caspa aí, Carol. É uma caspa aí, Carol. Né? Ai, gente, que nojo. Não. E, Carol, trouxe também outra pessoa aqui pra julgar ela, essa pessoa, ou melhor, ele, que eu acredito que ele era o atleta pegador na época de colégio. Se apresente, garotinho, direto do Portal Refil. E aí, galera, aqui é o Miotti. Eu não era o pegador, mas eu era o atleta mesmo. Ai, gente, com certeza, eu era atleta, muito atleta. Olha aí, mas depois a gente vai saber a história de atleta do Miotti. Muito bem, garotinho.
temos aqui também do Portal Refil, que sempre participa ali, aqui acolá ela participa também, né? Primeira dama Primeira dama do Portal Refil, muito bem, meu. Muito obrigado por lembrar. Ela que eu vou chutar que eu vou julgar também, que era a Patricinha do colégio. Se apresente, garotinha. Olá, eu sou a Lorena, primeira dama, né? O Portal Refil não me lembrou no horário, mas primeira dama, então eu tenho livre participação e errou feio, errou nude, porque eu de Patricinha não tinha nada, eu era mais a esquisitona mesmo, que ficava sozinha no intervalo e ficava desenhando, não com caspa, mas ficava desenhando durante o tempo sozinha. Olha aí, Samuel, tá vendo? Para ficar aí acusando os outros, julgando os outros, tá vendo aí, ó? Eu acho que eu acho que eu troquei os papéis, viu, mano? Acho que era pra eu ter invertido. Então, cabineiros, depois dos contatos da cabine, a gente vai iniciar a análise desse ótimo filme, Clube dos Cinco. Também isso, mano. Você fala em plural, mano? Que porra é essa? Clube dos Cinco depois dos contatos da cabine. Então, vamos lá. Você está ouvindo Cabine do Tempo, o podcast mais injusto e democrático da internet. Bem, negados, antes da gente começar a análise do filme propriamente dito, né, que a gente vai falar da parte técnica, falar do valor, essas coisas assim, né, é sempre bom, a gente sempre faz questão de falar como o filme foi produzido antes de falar do filme em si, né. Então, mas antes da gente começar, eu queria tirar essa dúvida que eu tenho no começo, que eu saí julgando assim vocês e saí apontando, não, esse aqui é o nerd, esse aqui é o atleta, esse daqui é a Patricinha, mas eu queria saber de vocês como vocês eram na época de adolescência, né, qual era a personalidade de vocês, assim, como é que vocês agiam, conversando por Dio Corleone, que vai dizer que não é rebelde esse baitouro. Não, cara, mas a questão não é... Eu acho que nunca fui rebelde, cara, mas se for pra meio que pegar pelo meu passado mesmo, é o quê? Eu não era o quê? O revoltado, o rebelde, não. Na verdade, eu era o esquisito, cara, porque... Ixi, doido, mais um esquisito. Cara, sabe por quê? Porque eu, tipo, eu não conversava com, geralmente, com quase ninguém da... Comia bacon na merenda, né? Comia bacon direto, né? Eu podia ser, era bom, se fosse bom. Não, mas cara, eu ficava assim, o que mais na minha, não falava com quase ninguém, meio que eu tinha amigos fora da sala de aula. E meio que aí o que? Você pega que um moleque lá, adolescente, com vestido só roupa preta, roqueiro, os caras é um prato cheio pros caras vai falar, o esquisitão da escola. Vixe, doido, então Dil, tu devia ter muita caspa também, né? Porque tu era cabeludo, né, bichão? Sim. Tu tinha cabelo, né? Não, mas não tinha caspa não, eu não fazia, meio que não fazia neve de caspa não, tá ligado? Não fazia não. Nossa. Silviote, e você, como é que você era quando era adolescente? Era um atletazão, pegadorzão, era? Não, pegador não, era o rei esportista que jogava mesmo, né? Jogava tudo que era coisa na escola. Aliás, eu assim, nunca gostei muito de estudar. Na verdade foi essa, sempre era meio que estava só querendo saber jogar bola, saber da educação física. Você ia pra escola só pra jogar bola e comer merenda, é isso, Miotti? Ou não? Porra, tinha uma esfirra boa lá na cantina, rapaz. A melhor esfirra que eu já comi na minha vida. Tá vendo? O Miotti ia pra escola só pra brincar e comer merenda. Não, é mesmo, pô, porque, assim... Aprendia, que queria. Eu não tava muito afim, sério, eu não tava muito afim. Então, eu queria mais era jogar mesmo. É porque a escola é assim, a gente só aprende o que a gente acha legal dos professores. Se tiver um professor legal, a gente aprende um pouquinho, mas quando o professor é chato, a gente não tá nem aí, né, meu? Com certeza. Agora você fala, me diz uma coisa, o que você usou em química na sua vida? Nada. Acho que porra nenhuma. Porra nenhuma, sabe? E eu detestava a minha professora de química. Se você estiver me ouvindo, eu te detestava mais. Ô, mulher chata da porra, velho. Mano, a gente não podia falar nada. Professor, isso aí, tá fora da sala, tá conversando. Eu tô perguntando a dúvida. Não, você tá frescando com a minha cara. Sai da sala agora. Eu, caralho, mano. E ela tinha um laquezão, a gente só chamava de magia de laque, mano. Eu detestava. E foi um dos motivos de eu ter odiado química. Eu acho que esse lance de adolescência, realmente a gente acaba gostando e aprendendo mais com os professores que a gente acha legal, né? Eu até já comentei algumas vezes no outro podcast da gente, do Cabine Histórica, que eu adorava história, porque meu professor de história era muito bom, cara. Ele era muito bem-humorado, brincava com todo mundo, sempre fazia alguma piadinha da história. Eu me lembro como se fosse hoje, ele brincando com a Cleópatra, mano. E ele dizia que a Cleópatra, né, pelos estudos historiadores, ela era feia pra caralho, mas ela tinha a boca grande e o apelido dela era Bocuda, porque ela era especialista em fazer aquele negocinho que todo homem gosta, entendeu? Aí ele sempre falava isso, mano. Mas é muito engraçado, era muito bom naquela época. Mas Miotti, tu fazia o quê? Era futebol? O que era que os esportes tu fazias assim? Futebol, basquete, vôlei, queimada, o que aparecesse eu fazia. Aí, definitivamente ele era o atleta da escola, tá ligado? Definitivamente. Aqui no Ceará
Queimada era chamada de carimba, que a gente chama de carimba, né? Carimba. Carimba. Tem diferença? Tem diferença? Tem, carimbo com queimada é diferente. Não sabia não, sabia muito. Queimada é aquele que tem dois times, um de cada lado, aí um fica do outro lado também, da quadra, viu? Aí você tem que jogar a bola, também, né? E aí esse que tá lá do outro lado tem que pegar e queimar as pessoas. O carimbo não tem time, é aquele, tipo, você vai lá, pega a bola e cada um por si. Não. Olha aí, tá vendo? Isso aí não sabia. Não sabia também não. Vocês não jogavam assim? Não, jogar com o time do lado do outro. Olha aí. Pois é, a gente jogava carimba com regras de queimada, olha só. E eu vou adiantar, então, assim, tipo, isso eu sei e olha que eu não era esportista, entendeu? Tipo, uma coisa Carol, que eu não era, eu fugia de todas as aulas. A Carol assistia muito com aquele filme lá de queimada, com a bola toda, né? A bola toda. Dodgeball. É muito bom esse filme, eu dou bom esse filme. Eu fugia de qualquer coisa. Então era bom de queimada, hein, tu? Sim, Lorena, e me diga aí, como é que era? Você era a estranha do seu grupo. Eu jurando que tu era patricinha, rapaz, porque tu acha tu tão direitinha, tão calminha e tal. Eu pensava que era patricinha, rapaz. Não, é conversa. Meu problema maior é porque eu era assim, na época da escola, eu fazia muito esforço pra não ter que estudar. Então, eu prestava muita atenção nas aulas. E eu não conversava com ninguém, eu ignorava todo mundo, era aquela que fazia todas as tarefas, porque eu não queria ter que correr o risco de fazer recuperação, porque isso era perder as férias. Né? Sendo que na escola muita gente não tem lógica disso. E eu viajava nas férias pra Fortaleza, Natal, esses lugares. E aí, quando dava a hora do fim da aula, que era a hora que todo mundo corria pra ir conversar ou brincar, esperar os pais, eu corria pra casa pra assistir Dragon Ball. Então, na escola, eu não tinha muitos amigos. Minha vida era ir pra aula e assistir desenho. Aí, os amigos que eu tinha, assim, era na rua. Eu nunca fui uma pessoa muito popular. Também não era a menina mais bonita da turma, essas coisas, pra chamar a atenção. Então, ficava ali, pelos cantos, ficava desenhando durante a aula. Não tinha muita coisa. O que melhorou mais foi no ensino médio, que aí sim eu comecei a conversar, porque ensino médio é repetição, né? Todos os 3 anos é a mesma coisa que você tá estudando e não muda nada. Aí eu realmente consegui brincar mais um pouco na escola. Olha aí, já ficou mais soltinha, né? Quando ficou mais velho, né? Também já tava adolescente, né? Pois é, no meu caso, assim, eu tive muitas personalidades à medida que eu fui crescendo no colégio, né? Quando eu era criança mesmo, na época de criança, eu era o CDFzão, né? Aí na época de colégio, né? Quando eu era criança, eu era o CDFzão. Eu só queria tirar nota boa, queria passar só com 8, 9, 10, né? Porque 8 pra mim era nota padrão, né? Mas aí quando eu fiquei adolescente, eu comecei a gostar mais de esporte, né? Comecei a fazer basquete, comecei a fazer natação no colégio, karatê. Aí eu era o atletazão e queria ser o pegadorzão. E aí, isso aí foi o reflexo que eu passei pro miote aí. Mas na época, mano, eu tinha minhas namoradinhas e tal, porque eu tinha um corpinhozinho sarado e tal, o bicho era pegador na época do colégio. Faz tempo então, hein, Samuel? Faz tempo, hein? Eu fui falar dessa época aí. Mas aí, mano, eu acabei conhecendo um amigo meu no karatê, mano. E esse meu amigo foi que me levou pra esse lado nerd da força, né? Ele me apresentou pro PlayStation 1, né? Porque tinha um PlayStation 1 na época. Eu já tinha jogado Super Nintendo, esses outros videogames, mas eu tinha parado, né? Porque na minha cabeça, naquela época, na época eu era adolescente, isso aí era corpo de criança, era brinquedo, né? O videogame era brinquedo, eu tinha que deixar disso. E videogame era que nem os brinquedos que a gente brincava quando criança, né? Os carrinhos, né? Os bonecos, né? Então o videogame eu tinha que abandonar. Aí eu botei na minha cabeça, meu irmão, vou abandonar videogame aí, que jogar videogame não pega mulher não. Aí eu tinha deixado. Aí eu voltei, eu tinha deixado no Super Nintendo. Samuel babaca, tá ligado? Samuel, tipo, ele era o babacão da escola. Eu vendi, foi minhas revistas tudinho, mano. Eu tinha uma gaveta lotada, tipo um gavetão lotado de revista antiga, assim. Depois precisou comprar tudo de novo, né? Pois é, pra tu ver, mas eu retornei mal. Foi foda isso aí. Aí esse meu amigo me apresentou o PlayStation 1. Eu, cara, legal, videogame e tal. Aí ele, mano, tem umas revistas aqui também. Olha aí, agora tem essa saga aqui do Homem-Aranha, a saga do clone. Eu, bom, me empresta aí que eu quero ver como é que tá. Acabei gostando. Eu, caralho, mano, muito foda, vou voltar a ler quadrinho. Aí, macho, ele, Samuel, também tem um negócio aqui novo aqui que a galera tá jogando direto. Eu, que é RPG? Tu já jogou? Eu, não. Aí comecei a jogar pronto. Aí saí da galera dos atletas e virei um nerd. Mas que merda, né? Aí...
Aí pronto, acabei ficando assim, mano. Aí acabei adorando esse lance de assistir filme, de jogar RPG e essas coisas assim de nerd, né, mano? E aquele lance do atleta, eu acho que só o que ficou um pouco em mim foi ainda fazer taekwondo, né, e o beisebol, né, que eu acabei criando gosto depois. Mas eu sempre caminhei entre essas vertentes aí, né, quando eu era adolescente. Mas eu confesso que naquela época que eu era atleta, mas em querer ser o pegador e tal, o cara das meninas, eu me sentia meio vazio, sabe? Porque eu tentava sempre meio que aparentar pros outros uma coisa assim que eu não era, que eu não gostava tanto, entendeu? Porque esse lance de ficar com várias meninas e não ligar muito pra não ficar sério com ninguém, entendeu? Eu não achava isso legal, entendeu? Eu sempre achava meio estranho. Mas sabe aquelas amizades que você tinha, que dizia que isso era legal, você ser pegador e você ser o fodão, entendeu? Eu acabava indo muito por essas ideias naquela época. Porque o ruim de você ser adolescente, mano, você não se toca nisso, mano. Mas realmente o seu cérebro ainda tá em desenvolvimento e você não tem personalidade pra você tomar suas próprias decisões, mano. Aí você vai muito pela cabeça dos outros, mano. Eu acabava indo, mano. Aí só com o tempo foi que eu realmente, rapaz, isso é o que eu gosto, eu vou seguir assim. Mas isso aí eu demorei muito pra realmente chegar onde eu cheguei, né, em termos de personalidade, né, foi mudando muito. Mas é justamente isso que o filme Clube dos Cinco fala, né? Que é as nossas personalidades, a personalidade que a gente tem quando adolescente, né? Na época do colégio, né? E é isso que a gente vai discutir hoje no filme, mas antes vamos falar também dos dados técnicos do filme. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, né? dos dados técnicos de Clube dos Cinco, né? Filmezão feito por John Hughes, né? Diretor de vários clássicos dos anos 80, né? Era o rei dos anos 80, ele. Ele é o rei dos anos 80. E o que eu achei mais invocado do John Hughes, né, Miotti? Que além de diretor, ele também foi roteirista de uma porrada de filme, né, mano? Ele é até mais roteirista do que diretor, bicho. Ele escreveu pra muitos filmes mesmo. Filme, seriado. O cara tinha uma lista enorme de roteiro, ó. Pra vocês terem ideia, eu vou falar primeiro dos roteiros dele, né? Ele fez roteiro pra Férias Frustradas, fez roteiro pra Férias Frustradas 2, Gatinhas e Gatões, né? O que tem mais aqui de conhecido? Mulher Nota 1000, viu? Olha aí, a gente tava falando dele antes aí. Olha aí, pra tu ver, né? Tá falando de roteiro? Isso. Esqueceram de mim. Ó, ele fez também Curtindo a Vida Doidado, clássico. Bicho, isso aí tem que fazer um vídeo, viu? Isso aí tá devendo, viu, bicho? Tá. Ó, o que ele fez mais, ó? Antes só do que Mal Acompanhado, que é maravilhoso também. Ele fez tanto o Esqueceram de Mim 1, como o Miotti falou, como o 2 também, né? Mas ele fez o primeiro, fez todas as Férias Frustradas. É dele. 1 e 2 também. É verdade. É tudo dele. É o rei dos anos 80, rapaz. Fez muita coisa. Beethovenzão também. Eita, bicho, até Beethoven. Eita porra, cara, é um roteiristasão foda também, viu? E muito filme de comédia, né? Muito focado em comédia, né? Já na parte de direção, ele tem também alguns clássicos, né? Ó, Gatinhas e Gatões, né? Que antecede Clube dos Cinco, né? Que é de 84, né? O próprio Clube dos Cinco, Mulher Nota 1000, né? O Curtindo Vida Doidado, Antes Só do que Mal Acompanhado. Esse filme é muito bom, cara. Esse é muito bom. E eu também já gravou um cast sobre ele, tá? Já gravamos. Esse filme é muito bom. Ele fez também esse aqui, Quem Vê Cara Não Vê Coração. Esse nome aqui... Que é bom. É bom com o John Candy também. Ah, com o John Candy, muito bem. Olha aí. Esses aqui são os mais conhecidos dele, né? Então, John Hughes aí, o caba mandava bem. Ele fez um que acho que vocês não vão lembrar. Você lembra da Malandrinha? Malandrinha eu lembro, claro. A Malandrinha eu não lembro. Caramba, esse Vi demais isso. Malandrinha eu não lembro esse filme. Infelizmente, eu acho que eu não vi a Malandrinha. E ele faleceu em 2009, né? Infelizmente, perdemos um grande cara. E como diretor e roteirista, o cara é muito bem. Mas como ator, meu irmão, o cara é ruim, viu? Eu vou falar do cena que ele aparece nesse filme, no Clube dos Cinco. Meu irmão, achei muita vergonha alheia. Sim, falando da parte de atores, né? A gente vai falar basicamente dos cinco, né? Que eu acho que é o que importa. Porque o professor, né? Que é o Paul Gleason, ele não tem tanta relevância pro roteiro, só bate de frente lá e fica dando de castigo lá com o rebelde, né? Da turma. Mas a gente pode falar do Anthony Michael Hall, né? Que é o nerdão da turma, né? Que é o Brian. Nossa, ele tá muito diferente aqui, mano. Ele tá diferente demais, né, cara? Caralho, parece até outra pessoa, mano. É incrível, mano. E o Emílio Esteves, que é bem conhecido também, né? Mas falando assim da carreira do Anthony Michael Hall, né, Lorena? Ele fez muita coisa pra TV, né? Ele fez muita série. E filmes marcantes dele, nós temos, além de Clube dos Cinco, temos Férias Frustradas, que ele é o eterno Rusty, né? Rusty Griswold, né? Que eu acho que ele é o melhor Rusty de todas as Férias Frustradas dele. Eu acho que ele fez só um, né, Miotti? Ele fez só o primeiro. Esse fez só o primeiro.
Pois é. Ele fez também o Mulher Nota 1000, né? Que ele é o Gary, né? No Mulher Nota 1000, que ele é um dos meninos lá que faz a Mulher Nota 1000, né? Fez Gatinhos e Gatões, fez... Ele é o Dinho do Eduardo Mão de Tesoura, se eu não me engano. Ele é o carinha valentão lá que bate de frente com o Edward, né? Do Eduardo Mão de Tesoura. Ele é o namorado da Winona Ryder lá. Isso mesmo. Vixe, meu irmão, ele é babaca nesse filme, viu? Pô, ele fez o Cavaleiro das Trevas, mano. Tá aqui, ó. Ele fez aqui, Ou ele ó. aparece também, mas não parece muito tempo, não. É numa ponta. É bem pontual, é só uma ponta, mano. Mas ele fez uma série também que é The Dead Zone, né? Que passava muito, acho que era no SBT que passava essa série. É, o Vidente, é muito bom isso aí, eu assistia. Essa mesmo, outra né? série que passava de madrugada no SBT, cara. Mas era interessante, era bom. Eu acho que isso aí foi as coisas mais relevantes que ele fez mesmo, foi essas daí, né? Vamos passar aqui para outro do Clube dos Cinco, né? Falando do Nerdão, vamos falar agora do... Emílio Esteves, pô. O Emílio Esteves? Então pronto, vamos pro Emílio Esteves. Vamos lá pra Emílio Esteves. Além de Clube dos Cinco, o que é que o Emílio Esteves teve de bom? Bem, antes de tudo, é bom falar que ele é irmão do Charlie Sheen, né? O Charlie Sheen. É. Talvez ele seja mais famoso por isso que pelos trabalhos dele. É. Pois não é? Tô aqui vendo aqui o que é que ele teve de relevante fora o Clube dos Cinco. Nada. Fala, meu Deus do céu, cara, não tem não, mano. Não, ele fez muito filme, mas assim, mas... Pô, ele fez aquele filme que é de western lá, aquele Jovem Demais para Morrer, que até ele participou também do clipe do Bon Jovi, também. Ele tá no primeiro Missão Impossível também, morre logo no começo. Ele fez aquele filme de criança lá dos patos, Nós os somos, Ducks lá. Nós somos campeões, né? É, isso nós aí, somos isso campeões. aí. Ele fez o 1 e o 2. Ei, mas esse filme é legalzinho, bicho. Eu acho que ele ainda tem no Netflix ainda. Eu acho que não saiu do catálogo não, viu? É, o filme da Disney, né? É, filme da Disney, isso mesmo. Nossa, eu nunca Vou ver assisti. se tem mais alguma coisa aqui. Infelizmente ele não tem porra nenhuma. Ele fez aquele filme lá que é zoando máquina mortífera, uma máquina quase mortífera, entendeu? Ele fez também. Ó, ele fez missão, viu, Miotti? Ele Isso é fez possível. Missão Impossível, como tu falou, mas aqui tá dizendo que ele nem acreditado foi. É, porque ele morre logo no começo. Fala, meu Deus do céu, a ponta da ponta, meu irmão. É aquele, no Missão Impossível 1, é aquele que tá no elevador, aí o elevador sobe, nas engrenagens lá em cima, entra em cima dele. Fura ele todo, né? Ele morre naquela hora. 10 minutos de filme. Olha aí, Emílio Esteves, o atleta, realmente não teve nada relevante na carreira, realmente, infelizmente. Não, o que eu mais lembro dele é do filme do Will Ferrell, que ele, nos estragos de sábado à noite, que é paródia, claro, do Saturday Night Live, e aí eles passam o filme inteiro falando que conheceram o Emílio Esteves pra todo mundo que eles conhecem, e é só daí que eu lembrava que ele existia. Nossa. E é invocado que ele é irmão do Charlie Sheen, né, Miotti? E o nome dele não tem nada a ver com o nome do Charlie Sheen. Que porra é essa daí, né, mano? Na verdade, o Charlie Sheen... O Charlie Sheen não é Charlie Sheen. Não é Charlie Sheen, né? Tem Esteves no nome do Charlie Sheen. Ah, é porque o Charlie Sheen é o nome artístico, né? Caraca, os caras podiam pelo menos combinar o nome artístico, né, mano? Nem isso os caras combinam, né? Ó, o Charlie Sheen é chamado Carlos Irving Esteves. Eu, se fosse o Emílio Esteves, eu teria trocado meu nome pra Emílio Sheen, né? Porque tinha mais chance de conseguir alguma coisa. É mesmo. Tinha mesmo. Ia na volta do irmão, tá ligado? Ei, chama aí o Charlie Sheen, ele não pode não. Então chama o Emílio Sheen, né? O Emílio Sheen. O irmão dele. Apenas um nome feio pra caramba. Porque o pai deles, o Martin Sheen, também não é Martin Sheen. O nome dele é Ramon Antônio Gerard Esteves. Olha aí, olha aí. O pai do Charlie Sheen que foi o malaca da história. Rapaz, qual é o meu filho que faz mais sucesso aí? Rapaz, é o Charlie Sheen. Então eu vou pegar o nome do meu filho, o Charlie Sheen. Pra ser o meu nome artístico. Eu negócio de Esteves, mas Esteves aí tá aqui, que se fudeu aí na família. Sim, vamos falar agora do Rebelde, né? Fala o papel de Rebelde, que é o Bender, né? No filme. Que é o Jude Nelson. Caralho, meu irmão, eu nunca ouvi falar desse ator. Miotti, você que é o cara do cinema, que assiste mais filme que a gente, o que é que esse homem fez de relevante fora o filme que o dia adora, que é o último dia das nossas vidas, como o último ano da nossa vida, que tu fala que é bom, bicho? Você é louco, esse filme é foda demais, mano. Você é louco, você não... É a versão peba dos Friends, mano. Versão peba dos Friends. Não é a versão peba, não é a versão nada a ver. Praticamente é a continuação do Clube dos Cinco, cara, porque é aquilo que você... Não, mas é praticamente uma continuação, porque, mano, nesse filme Clube dos Cinco é problema dos adolescentes. E nesse filme aí, o primeiro ano do resto das nossas vidas é problema de adulto, cara. Os caras que saíram há pouco tempo da faculdade, né? No caso do... Isso aí é um filmaço, cara. Você é louco, mano. É um filmão, mano. Eu tenho que rever, cara. Eu tô zoando aqui, mas eu tenho que rever, que faz tempo que eu não vejo. Você zoar filme bom é normal. É normal você zoar filme bom. Miotti, você assistiu o último ano das nossas vidas? Não, o primeiro ano do resto da nossa vida eu não vi, mas eu sei que ele tá lá. Mas o que acontece com esse cara é que ele fez
muito filme, mas ele era muito coadjuvante. Nossa, demais. Muito coadjuvante. Até no próprio Clube dos 5, ele seria o mais coadjuvante ali pra mim. Tudo bem, são 5 principais ali, mas eu acho que ele tá mais assim de fora. Não sei. Tu acha que o Bender tá de fora? Eu acho. Rapaz, a gente vai discutir melhor isso aí, mas o Bender, pra mim, ele é a espoleta do filme. Ele faz todo mundo explodir nesse filme, mano. Porque o cara provoca todo mundo, mano. Pense no bicho provocador, mano. Ele que provoca a discussão, cara. O que eu achei legal... Não, esse daí é o papel da vida dele, praticamente. É o melhor filme que ele fez. O melhor filme. Ele faz coisa até hoje, só que nada que fala assim, porra, o cara tá no filme. Você nem lembra. Não lembro não, mas tem uma porrada de filme aqui, meu irmão, é uma lista zona gigante, mas não tem nada de relevante, mas meu Deus do céu, mano. Ei, mãe, ele fez bem 10. Pera aí. Olha, ele fez a voz dos monstros lá bem 10. Ele só fez voz. 10. Eu acho que devia falar agora da Patricinha, Samuel. Fala da Patricinha, cara. Vamos lá. A Molly, que é a Patricinha, Molly Ringwald, né? Que no filme ela é a Claire. Isso mesmo. No filme ela é a Claire. E ela é a Patricinha do filme, né? Que não quer ser chamada de Patricinha, né? Até a atriz não queria que ela fosse muito Patricinha, que desse umas roupas mais estilosas pra ela, pra não ficar tão Patricinha, né? Mas ela sempre fazia filmes nessa pegada, né? Até o filme anterior, o Gatinhas e Gatões, tem a personagem do Gatinhos e Gatões dela é muito parecida com a Claire, né? Porque ela é aquela pudica, né? Toda arrumadinha e tal, que é a Samantha, né? No Gatinhos e Gatões, né? Mas assim, ela também fez a garota de Rosa Choque. Que é o mesmo papel. Que é bom também, sim. É bom, também é o mesmo papel, né? É papel, ela é de rosa, bonitinha, quietinha, meio nerdzinha, mas não quer admitir. E ela sempre fazia filmes nessa pegada, né? Fez O Rei da Paquera, Mais ou Menos Grávida, e O Casamento de Betsy. Era sempre uma pegadinha meio comédia romântica, né? Mas, seguindo a carreira dela aqui... Fez Não É Mais Um Besterol Americano, que esse filme é muito ruim, mas ela fez, tá ligado? Ah, eu gosto desse filme. Nossa! Eu sei que ele é horrível, mas eu adoro esse filme. Ele é estilo Pânico, né? Todo mundo em Pânico, né? Isso, não, justamente, é um filme sobre besterol, né? E acho que tem tudo a ver com ela, porque ela tem tudo a ver com esse lance de besterol. É, sobre besterol, muito bom. Muito bem, vamos agora falar da Estranha, né? E o nome dela no filme é muito parecido com o nome da vida real, né? No Clube dos 5 ela se chama... Ellison, ela é a Ellison. E ela tá bonita agora, a foto. E a foto atual dela tá gata ainda, hein? Tá bonita, mano. Não, mas ela no filme, pra mim, é a mais bonita. É só porque ela... É mesmo. E eu fico puta porque no final do filme eles dão um total makeover, né, pra ela. Uhum. E aí ela fica pior do que o que ela tava antes, porque o estilo que ela tá no começo do filme é moda hoje em dia. Então pra mim é só muito estranho. Ela deixa de ser a descolada pra se tocar na brega. Ela era hipster antes dos hipsters, né? Hipster antes dos hipsters. No filme, né, no Clube dos 5, ela é a Alison, né? E eu acho que é uma das personagens mais enigmáticas do filme. Eu acho que ela é que se destaca mais na atuação. A Ellie Shade, né? O nome da atriz. E vamos ver o que é que ela teve de relevante depois de Clube dos 5 de Coleone. Vamos lá que eu tô passando aqui a lista aqui, tô olhando aqui pra ver se eu acho aqui. Um Robô em Curto-Circuito, já vi esse filme? É bom, claro. Passava direto, né? Muito bom esse filme. É legal pra caramba. Aquele do Johnny Sink, é? É, esse mesmo. Ixi, esse é doideiro. Esse aí é que tem um seriado de um cara que é indiano. Como é o nome, Lorena, desse seriado que o cara é indiano? É o que passa no Netflix, é o Master of None. É Master of None, é isso mesmo. Que ele diz que esse cara do Johnny Sink, né? O cientista do Johnny Sink, ele faz papel de indiano, mas o cara é americano, aí pintaram o cara pra ficar parecido com indiano, mano. Ele ficou putão. Ai, caramba. Fez X-Men Apocalipse também, né? Ela fez X-Men Apocalipse? Ela fez. Ela é a professora do Scott Sanders. Vixe, nossa. Ponta da ponta, mano. Jogos de guerra, que eu não lembro. War Games. Olha, ó, pra tu ver como ela fez muita ponta. Ó. Ela fez Esquecer de Mim 2 e ela é agente de ticket de Nova York. Ela que entrega o ticketzinho lá pra ele. Que beleza, hein? Que beleza. Rapaz, mas essa galera não invocada, eles não explodiram na carreira mesmo não, viu? É impressionante porque o filme foi um sucesso. Até hoje é um filme super falado, mas ninguém fez nada. Verdade. Ela participou daquela série que tu adora, Divan, O Vidente. Ela fez uma das personagens na série O Vidente lá com o Anthony Michael Hall. Participou também de CSI, um dos episódios.
Ela deve ser alguém que morre no começo, tá ligado? Porque eu não lembro dela no CSI. Também não. Eu assisti alguns episódios, não lembro dela também não. Acho que ela é um personagem... Não, CSI eu vi tudo. Eu posso dizer que eu vi as 13 temporadas dessa bexiga aí, CSI. Mas infelizmente, ela também não explodiu na mídia, né? Realmente acabaram ficando atores mais de pontas, né? E não ficaram destacados como atores principais em filmes, né? Eu acho que o único que se deu melhor foi o Anthony Michael Hall, né? Deu melhor foi ele, né? Fazendo a série do Vidente, né? Que ficou mais famosinho, né? Sim, mas vamos falar de valores, né, de Correndo. Queria que você, garotinho, não vou pedir pra Carol. Eu quero ver a Carol chutando, que eu acho que ela não leu essa parte aqui. Aí eu posso perguntar a ela, que eu sei que esse baitola sabe, que eu já falei pra ele, esse baitola. Carol, quanto custou o Clube dos Cinco? Chuta aí. Mas eu tenho aqui aberto. Mas diga aí pra gente, cara. Tipo, $1 milhão. $1 milhão de reais. $1 milhão. Não, custou $1 milhão. Se gastou foi muito pra fazer esse filme, ainda gastaram muito ainda. Porque não tem locação, nada, não tem né? nada. Tipo, com que gastar. É só uma escola. Qual foi o dinheiro que esse povo gastou com esse filme, mano? Miote, chute aí pra gente, mano. Um filme que só fica dentro do colégio. É dentro do colégio o tempo inteiro e é ambiente fechado o tempo inteiro. Foi um canto só. É tanto que, vendo as curiosidades, esse local que eles gravaram tinha muito calor lá, né? E muitas vezes o pessoal tinha tanto calor que acabava dormindo de cansaço, mano, de tanto calor, mano. E o set tinha, né? E eles filmaram tudo num local só. Como é que um filme, Miotti, que só tem uma locação custa $1 milhão, mano, de dólares? Tem que pagar os atores, né? A equipe, esse negócio todo. Pois é. Não é só pelo local, não é só pagar pelo local, né? Então conta tudo. Mas ainda assim, não tem muita coisa. É isso que eu acho invocado, esses cursos de filme. Não, e não tem nenhum ator famoso, né, que tipo, foi caro por conta desse ator também. Não, pode até ser pela Mowgli, pelo Anthony lá, mas a minha teoria é que todo gasto maconha, porque não faz sentido. Tanto dinheiro assim, não. Vai ver, foi só pra achar aquelas fumaças do lado rolando na escola todinha. Mas um fato curioso também do filme, Lorena, que ele fez muito sucesso, mas foi mais nos Estados Unidos, viu? Nos Estados Unidos ele faturou 45 milhões só lá, só nos Estados Unidos. E no mundo inteiro, somando com os Estados Unidos, foi 51 milhões, né? Somando com os Estados Unidos. Então ele fez muito sucesso nos Estados Unidos, mano. Mas é aquele negócio, esse é um filme que não deve ter passado no cinema aqui. Deve ter vindo direto pra Sessão da Tarde. Provável. Porque acontecia naquela época, né? Eu acho que acontecia. Alguns filmes vinham, claro. Mas eu acho que isso aí deve ter vindo direto. Passava lá no Supercine e depois ia pra Sessão da Tarde. Aí não, deve ser no mundo inteiro assim. O cinema não era uma coisa tão fácil na época, né? É verdade, né? E Gil Corleone, vamos agora para a trilha sonora do filme, garotinho. O que é que você tem pra dizer da trilha? Você que é um cara que estudou a pauta, sabe até o nome da banda principal que toca a música principal do filme. Fale pra gente aí da trilha sonora de Clube dos Cinco, garotinho. A trilha, na verdade, ela é meia... Eu não gosto muito da trilha de filme, tá? Pelas músicas que toca, porque... Mas a música principal é icônica, né, Simple Minds, eu nunca gostei dessa banda, Samuel. Ai, meu Deus. Eu acho essa música essencial pra esse filme. Eu também, eu acho Não, sim, a música é razoável, mas, tipo, eu não gosto muito da banda Simple Minds, tá? E eu achava que podiam ter colocado outras músicas mais na trilha do filme. E, cara, eu vou falar a verdade, a trilha sonora desse filme, pra mim, tipo, eu posso deixar, meio que eu posso esquecer ela, na minha opinião, entendeu? Mas, como vocês gostam da trilha, vocês podem comentar mais da trilha. Forget about me, mano. Que é isso, mano? Esqueça não, mano. Não, mas eu gosto muito da música, ela é tanto tocada no início como no final e ela é muito marcante nesse sentido, né? Eu acho que é a música que mais pega assim na memória é essa música do Simple Minds, então é muito bom. Toca aí, Dico, no fundo aí, garotinho, pra gente ouvir um pouquinho. Slow change may pull us apart when a life gets in your heart, baby. Don't you forget about me.
que a gente tem que falar também é que essa trilha sonora, pelo ano que o filme foi lançado, tinha muita banda melhor pra colocar as trilhas nesse filme, tá? É por isso que eu acho que lá dos anos 80, tudo, tem muita banda melhor pra colocar. E eles colocaram lá umas músicas, tipo, na verdade, se fosse colocar e falar em série, eu acho que essa trilha sonora seria a série B das trilhas sonoras de filme, cara. Porque, porque tem muita banda desconhecida, né? Muito cantores e bandas desconhecidas. Tem a Elizabeth Daly, nunca ouvi falar dessa mulher na minha vida. Tem a Og Schwan, tem a Kate Fossey, tem o Jesse Johnson e Stephen Sproul. Já ouvi falar disso? Eu nunca ouvi falar. Não, Jesse Johnson sim, mas é aquilo, é mais Simple Minds e Jesse Johnson. Entendeu? É por isso que eu falei, meio que de trilha sonora é bom mesmo a música principal. Porque o resto da trilha, mano, pra mim é meio que série B. Meio que não tem filme com trilha melhor. Gatinhos e Gatões tem as músicas melhores, na minha opinião. Estilo DC e Marvel, né? Marvel é a série né? B. Não, aí também não. Não, aí eu não concordo. É só ver quem faz mais sucesso hoje em dia. Ei, Miotti, a Carol dando... quem copia o outro. Ei, Carol dando joinha aí do outro lado aí. A Carol dando joinha pro Miotti aí do outro lado. E vamos falar um pouquinho da dublagem de Clube dos Cinco, que teve várias dublagens. Miotti, pois é, fale rapaz, pra gente estragou aí. muito. Pois é, estragou muito. Eu assisti uma das dublagens que teve no Netflix, eu assisti a versão do Netflix, mas eu dei uma olhadinha no YouTube, a dublagem original, rapaz, e a dublagem original, Miotti, era idade demais, só tinha dublador foda, né, cara? Era, a dublagem da Herbert Richards, né? Isso. Vamos falar quem era quem no Herbert Richards. Então, o Emílio Esteves era o Mário Jorge. Por acaso sabem o que eu fiz pra vir parar aqui? Eu colhei as coisas do Larry Lester. Foi você? Conhece ele? Eu conheço. Então sabe como ele é peludo, não é? Então, quando ele tirou os paradrapos, a maior parte dos pelos saiu junto. E a pele também. Meu Deus! E o mais estranho é que eu fiz isso pelo meu pai. Eu torturei o pobre do garoto porque eu queria que ele achasse que eu era bom. Mário Jorge, rapaz, o Ed Murphy. Ed Murphy fazia Emílio ele Esteves era o atleta, né? O Mário Jorge era o atletazão da galera. Mano. O Anthony McHale, quem fazia era o Robertan Jr. O Robertan Jr. ele dublou lá nos Goonies. Parece bobeira, mas eu me dei mal em arte. A gente tinha um trabalho e tinha que fazer um elefante de cerâmica, assim. E a gente já tinha feito e tinha que fazer um abajur. E quando você puxava uma parte em cima, a luz tinha que acender. Droga, minha luz não acendeu. É um dos garotos lá que dublava também. Ele era o principal, né? Não, o Robertan Jr. acho que era o principal dos Goonies, né? O líder dos Goonies era não, o líder era o Celton Mello. Ah, o Celton Mello. Que o Celton Mello tá fazendo o Judy Nelson. É, o Judy Nelson, o rebelde, era o Celton Mello, meu. Que pois massa. Cala a boca, nunca fala dos meus amigos. Você não conhece nenhum amigo meu. Você nunca olhou pra um amigo meu. E pode ter certeza que você nunca vai falar com nenhum amigo meu. Fica com essa galera tua aí que só pensa em compra, em esmalte de unha, na BMW do seu pai, na bêbada da sua mãe que só pensa em encher a cara. Cala a boca! E para de ficar sonhando que a gente vai ficar andando pelo corredor da escola de mãozinha dada, entendeu? Pode esquecer, porque isso nunca vai acontecer. Agora cai na real, minha filha, e fica sonhando com a sua linda formatura. Eu odeio você. Ah, é? Beleza! É doido, essa dublagem era massa demais. Celton Mello fez uma entrevista com ele, viu? Tá lá no canal. Olha aí. Dá pra lá no canal do Refil lá pra ver a entrevista com o Celton Mello, dublador do Judy Nelson, né? O rebelde. Sim, a Mônica Rossi, Miotti. A Mônica Rossi também dublou, né? A eterna Priscila, né? Ela dublou a Esquisita. Eu topo qualquer lance sexual e nem precisa de $1 milhão. Tá mentindo. Eu já fiz quase tudo. Só não fiz umas coisinhas que não eram legais. Eu sou ninfomaníaca. Chute. Seus pais sabem disso? A única pessoa que sabe é o meu analista. E o que ele fez quando contou? Transou comigo. Caraca, a Mônica Rossi de esquisita, viu? Cara, eu preciso rever esse filme com essa dublagem, porque eu revi no Netflix e não vi a dublagem, cara. Não, tem que ver com essa dublagem, viu? Vale a pena com essa dublagem. Eba, a Mônica Rossi de esquisita, a Mônica Rossi fazendo a deve ser mega sexy, viu? É esquisita, zona sexy. Sim, é legal. É boa, sim. E a Molly Ringwald sempre foi feita pela Marisa Leal, sempre. Isso. Ela até na entrevista que ela deu pra gente, ela falou que dublava ela, era a boneca isso, dela. Que é a mesma então, dubladora que tá é o Raziel, né? Lá do
da Pequena Sereia, né? Isso. A Baby, né? Da família Dinossauro. Muito bom, mano. Dá pra acreditar que eu não escapei dessa? Que droga, eu acho um absurdo ter que estar aqui num sábado. Eu não sou deficiente nem nada. Tá doido, a primeira dublagem do Herbert Richards tá foda demais, mano. Gil, bota umas passagens também, né, no cast. Não, essa dublagem eu acho, Gil, até que se for possível, né, que tu achar, né, claro, colocar as dublagens originais do Herbert Richards pra ilustrar o cast de hoje, bicho, que é muito bom, mano. Vamos tentar, vamos ver se acha aí. Olha aí, pois vamos lá começar a análise do filme, mas vamos lá, Lorena, qual é a sinopse, antes da gente começar os spoilers, vamos dar a sinopse de Clube dos Cinco, pra quem nunca viu, como a Carol, que até semana passada nunca tinha visto o filme, hein? Bem, Clube dos Cinco, ele começa mostrando um grupo de 5 adolescentes que estão de detenção, que fizeram traquinagem e são obrigados a ter que ir num dia de sábado pra escola e fazer uma redação sobre eles mesmos e aquela coisa toda. Só que isso é só fachada. E o filme, na verdade, se trata de discutir a adolescência, de discutir as pressões da vida na cabeça de um adolescente, que ele tem que saber o que ele tem que ser, o que os pais acham que o adolescente deve ser. E tem a parte amorosa de todo mundo, do visual, que eles querem parecer que são uma coisa quando não são. E é tudo aquilo que basicamente a adolescência envolve. É um filme sobre adolescência, sobre conflito, sobre família, sobre amizade. Eu acho que, resumindo a sinopse desse filme, Lorena, eu acho que ele é um filme que mostra o que aconteceria se juntasse 5 adolescentes que não tem nada a ver com o outro, que são de, entre aspas, gangues diferentes, a gangue das patricinhas, dos níveis atletas, sociais também, níveis sociais diferentes, colocar na mesma sala durante várias horas e, com o passar do filme, eles vão iniciando uma interação, uma amizade e trocando ideias e experiências a ponto de criar supostamente uma amizade que a gente também vai discutir no decorrer da análise do filme. Então vamos lá começar pelo início do filme, onde chegam eles com os pais e a gente já vê a diferença de cada um só pela chegada dos pais, né? Porque quando chega o atleta, né, que é o Emílio Esteves, o pai dele já chega cobrando: filho, você é muito bom, não sei o que, dá uma elogiada nele, mas você acabou sendo pego, mas isso aí você vai superar isso aí e tal. Já dando uma cobrada nele, mostrando que o filho dele, ele quer que o filho dele sempre seja o fodão, né? O caba vencedor, né? E que isso aí é o de menos, né? Esse castigo aí, no instante ele vai superar isso, né? E você vê que o Emílio Esteves recebe aquilo e meio que vai cabisbaixo pro colégio e tal. Ele não tá na mesma empolgação do pai e você fica: cadê isso? Por que tu não tá empolgado como teu pai tá, Beto? Ele tá mais empolgado, né? Uhum. E chega a Patricinha, né? Com o pai dela e já pergunta pro pai dela se ele poderia tirar ela do castigo. Olha só a diferença. Papai, por que você não me tira do castigo? Olha só. Já é uma diferença zona doideira, né? E a estranha, Dio, como é que chega a estranha do colégio? Ela chega com a família dela, né? Praticamente, só que ninguém fala com ela. Nem pro povo da própria família dela. Cara, que... ela desce do carro. E os caras meio que arranca com o carro, tá ligado? Deixa pronto, vambora, deixa essa louca aí, tá ligado? Tipo, nem a família, tá ligado? Nem a família tá nem aí pra ela, cara. Tipo, querendo se livrar, né, velho? Aí chega, né, por último, ou melhor, o penúltimo, né, que é o nerdão, e a mãe dele cobrando: tu vai estudar, né? Tu vai pro castigo lá, mas tu vai estudar. Não, mãe, eu vou ficar de detenção e tal. Mas tu tem que estudar lá também. Tá bom, mãe, tá bom. Tudo acanhado, né? Entrando também. E por último, de corte, chega o seu avatar, o rebeldezão, a pé. Sozinho, rapaz, atravessando a pista, olhando pra negada e entrando dentro do colégio. É o seguinte, a playboyzada chega de carro, né? O cara, no mínimo, deve ter pego um ônibus pra ir pra escola. Ou então vindo a pé de casa, né? Sim, também, mas a playboyzada chega de carro, né? Ele não, tá vendo? Ei, uma coisa que eu estranho tanto, eu sei que você que mora em São Paulo aí, o Miotti também, e a Carol, eu e a Lorena, a gente é de outro universo, não? Porque eu acho tão estranho o cara usar 3 camisas, mano. O cara usa uma jaqueta, usa uma camisa e outra camisa por dentro, macho. O Bender, né? Que é o rebelde. Lá deve tá frio, né, Samuel? Porque é o seguinte, aqui em São Paulo tá frio também. E tem vezes que que eu ia trabalhar com 2 calças, mano. Pra você ver como é que tá a situação, entendeu? Tem hora que não dá, não. 2 calças? Como assim? 2 calças, mano. É verdade. É muito frio, é muito frio.
Sim, voltando pro filme. Na sala, né, acaba chegando todos os alunos, né, que é o Andrew, né, que é o atleta, o Brian, que é o nerdão, aqui a gente vai falando os nomes pra gente lembrar, né, dos personagens, né. O Bender, que é o rebelde, a Claire, que é a patricinha, e a Alison, né, que é a estranha zona, né. Então eles vão se aconchegando lá, cada um vai pra sua cadeira, o nerdão já fica um pouco mais pra frente, a patricinha também, do lado do atleta, o rebeldezão fica lá atrás zoando a galera, e a estranha fica muito mais atrás, isolada, já mostrando também a sua personalidade. Então até as posições da... É, o avatar dela, né, ela já tá ali, ela falando, mano, eu sempre fico no mínimo na escola, ela fica lá no fundão, né, então ela fica na dela. Tem uma dúvida que eu tenho, quando vocês iam pro colégio, vocês sentavam aonde? Mancha, eu na época de adolescência eu só sentava no fundão, mano. Eu era da galera... Na frente, mano, na frente. Tu sentava na frente, mano? Sim, tá na frente. Pra não falar com ninguém, pra estudar e sair fora, filho. É isso, não falava com ninguém. Que nem eu falei, não falava com ninguém na escola, na sala. Que nem a Lorena, né? Chegava, vixi, já deu horário. Eu era do fundão. Só adolescente tu ficou do fundão, né, Lorena? Não, quando criança mesmo. Ixi, e aí? Mais uma do fundão, então, olha aí. E tu, Carol, tu era nerdona mesmo? Ficava na frente mesmo, CDF-zona? Eu acho que eu fui o contrário de vocês. Quando eu era criança, assim, eu era mais popularzinha. Se bem que eu estudava numa escola muito pequena. Quando eu mudei de colégio, né, no ensino médio, aí eu fiquei mais quieta, mais na minha, sentava na frente. Até conversava com o pessoal, mas eu não conseguia me enturmar muito, assim, não era o meu mundo, né? Então, aí sim, eu acho que eu passei a ser a mais estranha e não fazia parte lá, nem das patricinhas, nem dos esportistas, entendeu? Fiquei mais na minha mesmo. E a galera da minha, né? A galera que ficava isolada, isso aí, isso é o comportamento da estranha, viu? Pior que é, mas é o que eu falei, assim, não era aquele estranho, tipo, de se vestir gótico e, sabe, não falar com ninguém, que nem um ser muito estranho. Mas eu era, na minha, no sentido, eu gostava, por exemplo, de mangá. Ninguém gostava. Tipo, pelo menos não ali que eu conhecia da minha classe. Então era algo meio estranho para as pessoas, né? Se você falasse, sei lá, de Pokémon, iam virar pra você e... Como você tá falando de Pokémon e não tá... Na época era Pokémon, né? Um pouco antiga. Sakura, sei lá. Como você tá falando isso? Viu, Carol? Não esquece a Sakura Card Captor também. Né? Aí, assim, como você tá falando essas coisas e não tá falando, sei lá, do artista X que tá aqui no Brasil, né? Ou da novela. E eu, tipo, eu não tô falando de novela. Então, era meio nesse sentido. É complicado. Eu sofri um pouco com isso também, porque eu era adiantada. Então, enquanto, sei lá, eu tava na 8ª série, eu devia ter 12 anos, aí tava toda a galera com 15 anos já, 16, no ensino médio, e aí todo mundo falava só em namoro, em sair, pra festinha, e eu ali ainda vendo meus animes, jogando videogame. Ixi, era uma diferença gritante, viu, Lorena? Tanto é que eu terminei bem cedo a escola, e foi um dos motivos também de não conversar muito com a galera, porque não tinha papo com a galera, e o pessoal meio que excluía, porque é a piveta, é a café com leite. A BV é foda, a BV é foda. A galera chama de BV. Foda, também. Adolescente é o bicho muito escroto, né, mano? Porque a gente, quando é adolescente, a gente vê os outros adolescentes zoando com o pessoal, e aquilo ali, como a gente não tem uma personalidade tão desenvolvida, muitas vezes a gente acaba meio que copiando o que eles fazem, né? E zoando também o pessoal que dá alguma vacilada ou que tem algum comportamento diferente. Isso era muito comum no colégio, né? O pessoal zoar os outros e curtir, né? O cara que falava, o cara que ia fazer alguma pergunta ou ia falar em público, aí dava uma afinada na voz, né? Porque quando é adolescente o homem tem esse negócio, né? Quando fala, às vezes dá uma afinada e tal, porque tá mudando a voz. A negada já usava, dizendo, ih, viadinho, né? Frescando, aí isso aí acontecia demais. A negada zoava demais, né? A adolescência é um negócio escroto. E o Bender, ele é um reflexo muito desses adolescentes que focava na zoação, né? De provocar os outros, né? Ele via a aparência da pessoa ou o jeito da pessoa e ficava curtindo com aquilo ali. Pois bem, então o que é que acontece? Eles chegam na sala, né? E o Bender já provoca todo mundo, né? Já faz zoação com a galera, segue aquele padrão dos adolescentes zoeiros, né? E ele acaba provocando até o próprio, eu acredito que seja o diretor, ou então o coordenador, né? Que tá lá com o castigo com eles, e você vê que ele quer se livrar deles. Ele já diz logo assim: é o seguinte, vocês vão fazer uma redação aqui falando da vida de vocês, falar o que vocês são, falando quem vocês são. Então, aí vocês vão ficar... Que eu acho massa isso daí, porque os
cara até fala, mano, eu não sei por que ele pede pra gente fazer isso daí, o cara não vai ler mesmo. É só pra gente não ter o que fazer, entendeu? Porque o cara não tá nem... É só pra se livrar o cara, da na gente. verdade, ele não se importa o que a gente tá pensando que a gente é. Na verdade, o cara tá o quê? Ele tá ferrado de raiva com a gente porque ele tem que trabalhar no sábado pra acompanhar a gente. A verdade é essa, entendeu? É verdade. E é tanto que ele sai da sala, né? Ele deixa ele sozinho na sala e ele vai pra outra sala e deixa só a porta aberta pra ouvir algum barulho, alguma discussão. E pra variar, o Bender começa a zoar com todo mundo e até zoa a Patricinha, né? No caso, a Molly, né? A Claire, né? No caso, a personagem Claire. Ele fica zoando ela, né? Dizendo que ela é Patricinha e tal. E assim como os outros também, né? E o personagem do Emílio Esteves, né? Que é o Andrew, ele também acaba ficando putão com ele. Tem até uma parte lá que ele derruba ele no chão, né, Gui? Deles brigando, né? Ele diz, tu quer que eu brigue contigo? Só de ser e tal. Aí os dois começam a brigar, ele derruba ele no chão e ele, não vou brigar contigo e tal. Cara, ele é altamente chato, velho. E é tanto que isso até se refletiu, Gui, nas filmagens, cara, porque o ator, ele incorporou tanto o Bender que ele acabou tendo brigas mesmo, discussões com o pessoal, mano, porque ele tava chato pra caralho, mano, incomodando todo mundo e zoando todo mundo, mano. Cara. Isso no set mesmo, mano. A ponto do diretor pedir pra ele parar, mano. É que ele interpretou realmente o personagem, né? Ele entrou mesmo no personagem. E o que eu achei legal é que nessa interação que eles vão discutindo, eu vejo que os diálogos, eles acabaram surgindo de uma maneira meio natural, porque quando o Bender falava de um defeito, o pessoal tentava rebater e acabava tendo uma discussão sobre isso. Tipo, no caso do Andrew, né, que é o atleta, o Bender zoa ele dizendo que ele usa maiô. Aí o nerdão fala, ei, tu usa maiô mesmo? Ele, não, isso não é maiô não, é um uniforme de atleta. É, a roupa é apropriada pra isso, isso aqui não é maior não. E eles acabam discutindo coisas triviais, e dessas coisas triviais eles acabam começando a conversar. Não, e você vê que ali é também, né, Samuel, você vê que ali é diálogo de adolescente mesmo, né? É que mesmo se colocasse vários adolescentes junto ali, eles iam falar aquelas merda que eles estavam falando, entendeu? Ele não ia ter meio que uma conversa séria, não, os caras iam ficar zoando um outro, ia querer arrumar briga em confusão, é isso mesmo. O John Hughes, ele mandou bem fazer isso daí, é o quê? É 5 adolescentes meio trancados numa sala, conversando o basicão do básico, cara. Não, o que eu achei legal da ideia dele, né, que a gente acaba vendo isso no decorrer do filme, é que eles 5 eram de grupos diferentes, né? No caso da Estranha, ela nem grupo tinha, porque ela só andava sozinha, ela não tinha nem ninguém pra conversar, entendeu? Já o nerdão só andava com os amigos dele, aí ele falava, né? Você tem que se socializar, o jeito do nerdão falando. Você tem que entrar no clube de xadrez, no clube de matemática, no clube de física, e o Bender começa a zoar com ele, dizendo que você tipo assim, falando, o que você... É engraçado que a menina é membro também desses grupos, né? Aí ela fica assim, putz, né? Como assim? Eu sou Patricinha, mas eu não posso ser fracassado, né? É verdade. E a Claire, né, ela tem esse lance também de sempre estar maquiadinha e tal, sempre andar com batom, e sempre se preocupar em usar roupas coloridas, né, e sempre estar muito bonita, né. E o Andrew, que é o esportista, também tá sempre preocupado com o físico dele e tal. Tanto que se reflete, né, Lorena, no próprio lanche deles, né. Quando cada um vai lanchar, aí todo mundo tem um lanche diferente, né. O atleta, meu irmão, o cara traz aquilo ali é praticamente 3 sanduíches. 3 sanduíches e um bocado de comida pra uma pessoa só. Caralho, mano. É, porque o cara é atleta. Não, ele até fala, os caras ficam olhando a comida do cara e ele meio que pelo menos acho que na dublagem da Netflix o cara falou, né, meio que o cara é atleta, ele come pra cacete mesmo. E é invocado também que o Bender, né, ele é o liseiro da galera, ele tem dinheiro pra comprar lanche e fica só bilando o lanche da negada, né? E é quando todo mundo para pra olhar o lanche da Estranha, velho. Não, gente, o lanche dela é muito escroto. Ela pega o presunto, rebola num estátua lá num pedestal e joga açúcar no pão e vai comer o pão assim. Aí ela ainda bota, parece sucrilha, não sei o que é aquilo, não, parece um né? E bota no pão assim e vai mordendo e é só aquelas mordidas crocante, né? Que negado olhando. Pela cabeça dela ela fala, mano, na barriga vai ficar tudo junto, então se eu juntar tudo uma vez e morder uma vez, já era, entendeu? Praticamente doce, né? Então é o que tem. Mas eu acho que ela faz isso pra aparecer. Eu também acho. Porque... É isso que eu ia falar. Eu fiquei com... Obrigado, Lorena, por ter falado, porque meio que eu não queria me passar por babaca da história pra falar, será que ficou muito over ela fazer isso pra se mostrar também, entendeu? Mas é bacana que você também achou isso daí. É totalmente pra se mostrar. Tanto é que
quando eles estão tendo as discussões, que ela tá totalmente isolada, ela dá um grito. E todo mundo olha assim, que menina estranha. Esse cala a boca, fala assim com ela, né? E aí justamente ela fica querendo chamar atenção, só não sabe como que faz direito. Mas eu acho que é isso mesmo, ela quer chamar atenção, ela quer que os caras fiquem conversando com ela, porque é aquilo, ela não tem amigo nenhum, né? Ela fala até, falando muito mais do final do filme, ela fala, não tenho nenhum amigo aqui. Pra mim, quem fica... Pra ela, assim, quem começar a continuar a falar com ela depois na segunda-feira vai ser lucro, porque ela não tem amigos, entendeu? Na escola toda. É até uma parte até meio triste, assim, mano, porque é cruel, cara. A menina passar o ano inteiro na escola não falar com ninguém. Eu, na época da escola, eu não falava com ninguém na minha sala, porque eu era o único, digamos, o roqueiro da sala, né? Mas aí eu tinha o quê? Tinha os outros roqueiros que era meu amigo, que ficava na hora do intervalo, né? Eu se juntava pra falar com os caras, com os amigos, né? Mas dentro da sala eu não falava com ninguém. É isso que é. Com ela, não. Ela já não falava com ninguém na escola inteira. Isso que é Não, cruel. e outra coisa também é que o Miyoshi tinha falado, não, o Bender, ele participa muito pouco. Cara, é sério, eu não sei se vocês vão concordar agora, mas eu acho que o Bender, cara, ele é o protagonista desse filme. Porque ele faz de tudo pra que eles fiquem sozinhos e eles fiquem mais à vontade. É tanto que ele tira o pino lá da porta pro professor não ficar ouvindo, né? E tem até a discussão, porque ele tirou o parafuso e tal, ele discute com o professor e leva uma porrada de outros sábados, né? Sim, sim. Não, na verdade, ele faz ele meio que enchendo o saco de todo mundo, Samuel, desculpa até te cortar. Ele mesmo que enchendo o saco de todo mundo, ele mesmo que ele tá... É um jeito que ele tem, que ele sabe de meio que de unir a galera. Que na cabeça dele ele faz o quê? Tá todo mundo ali, ia ficar às 8 horas, um olhando pra mesa e ninguém ia falar nada. Agora, se ele não chegasse, meio que não botasse pilha a todo mundo, eu acho que ninguém ali ia começar a conversar do nada, entendeu? Pelo menos eu acho que na cabeça dela é isso daí. Não, ia mesmo não. Ia ser só todo mundo dormindo e a Patrícia conversando com um atleta e só. Sim, só isso mesmo. Tanto que o filme, né, Lorena, ele mostra muita passagem de tempo, né? Tipo, eles meio que com som, olhando pro relógio, ou então com sono deitado na cadeira, né? Ou então ele assoviando a musiquinha da ponte do rio que cai, né? É isso mesmo. E a gente vê também a cena enigmática da estranha desenhando. Cara, ela desenha muito bem, mano. Só ficou tosco foi o negócio da caspa, velho. Você vê que a atriz nem caspa tem e a negada tacou caspa ali. Foi é o efeito especial do filme de $1 milhão, né? E a caspa dela, né? Que é a mulher... Não, e é uma caspa grossa, né? Assim, tipo, parece uma neve, né? É, isso quem já viu sabe que não é aquilo. Oh, meu Deus, coisa nojenta. Ei, mas eu conheci gente que era daquele jeito ali, viu? Ah, é? Tipo, não. Que a gente passava a mão na cabeça e cantava Jingle Bells. Então... eu não vou dizer que seja impossível. Tem uma galera que tem umas caspas gigantes mesmo, mas no caso da atriz, você vê que ela não tem caspa, porque geralmente quem tem caspa, você vê sempre aqueles pontinhos brancos no cabelo, né? E ela não tem, cara, a atriz não tem isso, mano. Acrescentaram caspa só pra cena, né? E ela faz uma casazona bonitona e ela pega e faz o efeito da caspa como se fosse a neve caindo na casa, né? A neve. Aquilo é bizarro, mas tudo bem. Mas eu acho que o ponto alto do filme é quando eles começam a discutir as diferenças, né? E o Bender começa a julgar cada um pelo jeito e as pessoas que ele andam, né? Como o atleta, né? Que sempre anda com um grupo de amigos dele, a Patricinha, né? Que ele pega mais no pé dos dois. E chega a um ponto que eles acabam discutindo e se autoanalisando, que eu acredito que eles nunca tinham parado pra fazer isso na vida deles, né? Porque eles saíram do círculo social deles, né? Porque, querendo ou não, o atleta e a Patricinha só andam naquele grupo. Eles jamais vão entrar no grupo lá dos nerdões ou falar com a esquisita, e o rebelde principalmente, porque pra eles, o grupo deles é o melhor de todos, entendeu? É os populares, então eles não vão trocar ideia com eles, né? Então aquela sala ali era um local que eles tinham como interagir e ver se aquele grupo, aquelas pessoas que pertenciam àquele grupo são tão legais quanto o grupo deles, né? E foi o que aconteceu também comigo na adolescência, né? Quando eu conheci aquele meu amigo lá nerdão que eu falei, que eu sempre julgava os caras como os doidinhos, né? Os fracassados, né? Os doidinhos que não pega ninguém. E a mesma coisa que acontece no filme, né? Que eu achei muito legal isso aí, que os diálogos, eles deixam muito claro isso, né? E com o passar do tempo também eles vão se soltando mais, né? E quando ele fecha a porta, né? O Bender fecha a porta lá do professor, eles acabam saindo pelo corredor e vão lá no armário dele. Eu nem sei se isso aparece realmente, se é cortado, né, Lorena? Porque eles vão pegar a maconha do Bender, né, cara? Pra fumar maconha dentro do colégio, né, cara? Não, e esse é um
o ponto alvo assim, do filme, na minha opinião, porque até então eles só brigavam uns com os outros. E quando eles têm esse momento de fumar, de ficar muito doido, sair dançando, pulando, fazendo ginástica artística, é a hora que eles se soltam mesmo e não estão mais nem aí. É como se fosse a quebra das barreiras deles. Então é quando cada um se senta e vai contar a sua história e você perceber que é todo mundo igual, todo adolescente é igual e só não percebe isso. Não, o que eu achei mais legal é a revelação de cada um, né? Porque isso aí acabou aumentando também a amizade deles, né? O envolvimento deles, né? Porque o diretor, ele acaba discutindo com o Bender novamente, né? E o Bender é levado pra uma sala e é isolado lá, só que ele acaba fugindo, ele vai pelo teto. Não, peraí, Samuel, você tá avançando, cara. A gente tem que falar também de uma cena que é muito boa, que é a cena que eles estavam almoçando, tá? Porque aí depois, lá, o próprio Rebelde, eu vou chamar Rebelde, né? E que ele chega e ele fala assim, ó, eu vou traçar o perfil de todo mundo aqui. Aí ele começa a falar de todo mundo na hora do almoço, como que os caras são com a família deles, tá? Que é uma parte mais meio que forte do filme, que é o quê? Que ele começa a falar lá pra Patricinha, meu pai, tipo, tem o que eu quero, ela tem o que imitando, né? Ela, cada um lá. Ele fala, que meu pai tem me dá o que eu quero. Aí pega lá o atleta e fala assim, tipo, o cara meio que é burro, não faz nada, e o pai deles é outro cara também que só se liga em esporte, que só quer saber que o filho dele ganha os jogos, essas coisas, e pega um moleque nerdão lá também e fala que a ideia do moleque é só ele estudar, que ele não vai fazer mais nada da vida. Isso. Aí a esquisitona lá, ele começa meio que perguntar pra ela como que é na casa dele, né, porque aí o mais legal ainda é que quando os caras meio que vai julgar ele, o atleta chega ele e julga ele, fala assim, e como é que é na sua casa? Você tá zoando porque, fala assim, você também deve ser um filho bem amado. Aí ele mostra que na casa dele o pai dele é um filho da puta, com a mãe dele também trata ele mal pra caramba. Isso. Tá legal. E a sua família? A minha? É uma maravilha. Estúpido, nojento, imprestável, filho da mãe, desgraçado, preguiçoso, retardado, débil mental, seu boiola, seu bizonho. Se esqueceu do super voodoo, horroroso e mau caráter também. Cala a boca, sua vadia! Vai preparar a comida do papai! Não, pai, quero saber de você. Fica na tua! Não, pai, eu quero saber de você. Fica na tua! Não, pai, eu quero saber de você! Fica na tua! Volta! Isso aí é de verdade? Você quer me visitar um dia? Isso é mentira, faz parte da sua imagem. Não acredito numa só palavra. Você não acredita em mim? Não. Não? Gaguejei? Nisso você acredita? Hein? Isso aqui foi a brasa de um charuto. Eu gaguejei? É isso que você ganha na minha casa quando derrama tinta na garagem. Sabe de uma coisa? Eu não aguento mais, não tenho mais saco pra aturar vocês, eu não tenho. Queima ele com charuto, né? Charuto. É invocado que até a trilha sonora muda, né? Quando ele faz isso, né? Sim, cara. E realmente é verdade isso aí. É porque o filme inteiro é eles criando empatia, né? E nessa cena realmente é um dos estopins também pra ele criar empatia, né? Sim, não, essa cena praticamente é uma das cenas mais importantes do filme, porque praticamente eles começam a ver, os caras meio que começam a ter pena dele, que ele fala, ele tá vendo, ele só tá querendo arrumar briga com a gente, porque olha como que é na casa dele, entendeu? O cara, que nem ele fala, o cara derruba a tinta na garagem, ele toma uma surra do pai dele, o pai dele queima ele com charuto, a mãe dele não ajuda ele em nada, tipo, é por isso que o cara é um desse jeito, é um traste desse jeito. Aí meio que assim, que aí que os caras começaram a meio que ter uma pena dele, de começar a relevar as merdas que ele tava falando, porque mesmo assim, que aí a gente pega também pela personalidade do cara. O cara, ele é desse jeito também porque a vida do cara é uma merda, dentro de casa. E meio que ele é maltratado. Aí ele meio que ele tenta descontar a raiva dele em cima dos outros, que aí o que? Ele não aceita, tipo, regra de ninguém, que ele quer se mostrar forte, que na cabeça dele, a vida dele vai ser bem melhor se ele se mostrar ser uma pessoa bem mais forte. É isso que o filme passa, entendeu, Samuel? E chega até fica meio que você entender o cara também, porque eu falo, pô, esse cara tem uma vida de merda, né? E comparado aos playboyzinhos que tem ali, que tá ali na sala, e o problema pro cara, se ele não tirar um 10, isso daí é uma porcaria relacionado ao pai do cara que queima o cara com um charuto. E o que também
faz o quê? Se o cara não ganhar, não for bom dos esportes, se dane. O ferrado mesmo ali, mano, é o cara, mano. Ele é o rebelde, né? Tirando também a própria esquisita, que não tem amigos, que... Aí vem também depois do que... A gente vai falar sobre o filme, né, também, mas continua falando aí, Samuel. Continua falando que... Eu só quis falar dessa cena que pra mim foi impactante do filme inteiro, cara. Não, ela é muito boa porque o diretor acaba isolando ele da turma, né? E o Bender acaba fugindo da sala que ele tinha sido preso lá, né? E ele foge pela parte de cima. Mas o diretor falou pra ele, né? O diretor meio que humilha o cara, fala assim, ó, pega 3 anos, vamos ver como é que você vai estar na frente de todo mundo. Fala assim, ó, esses aqui pelo menos vai ser alguém, porque pelo jeito que eles são, né? Que ali tem a Patricinha, que no mínimo o papai vai tentar ajudar. O atleta ali tem um jeito também de, pelo esporte, ele ingressar numa faculdade melhor. E a própria esquisita, ela desenha pra caramba, ela tem chance de se dar melhor que o revoltado lá, que ele até falou, você é o único aqui que você vai se ferrar, mais que todo mundo. Vamos ver como é que você vai estar daqui a 3 anos. Uma coisa legal de que tu falou agora, que faz relação também, porque o filme, apesar dele ter o foco maior nos adolescentes, nos 5 adolescentes, ele também tem uma pegada também pros adultos, né? Porque o diretor, ele tem uma discussão depois com o zelador sobre como ele imaginava depois que ele se tornasse adulto, né? Como é que seria a vida dele, a forma que os alunos iam tratar ele, e ele fala um pouco desse lance da frustração dos alunos serem como o Bender, entendeu? De respeitar, de não levar a sério, de não querer estudar, de desvalorizar o trabalho dele, entendeu? Que é uma frustração que ele também colocou quando tá na idade adulta, né? Que ele acaba traçando um perfil que ele imaginava, né? Uma expectativa e que acaba tendo essa decepção, né? E acaba se tornando um profissional frustrado que faz o que fez no começo do filme, né? Que faz aí a redação, seus bando doidinho, que eu não vou perder tempo com vocês, não. Te vira aí. Ele tem uma discussão lá legal também com o faxineiro, que o faxineiro meio que quebra ele na ideia, que ele fala assim, pô, a cada ano, eu tô aqui há 20 e poucos anos, mas a cada ano parece que essas crianças tão pior, mano. Ele fala, mano, não é as crianças que tá pior, as crianças tá igual, é você que tá piorando. Isso que eu achei sensacional. Eu falei, caramba, mano, é verdade, o cara, porque você tá aqui fazendo uma coisa que você não gosta, na verdade, e você tá ficando pior como pessoa. Não é os alunos que tá ficando pior, é você que tá ficando uma pessoa ruim, tá ligado? Pois é, cara, e isso aí também é uma reflexão do filme, né, que é esses profissionais, né, quando a gente chega na idade adulta, a gente tem uma expectativa de vida, né, e não é o que você imaginava, principalmente quem é professor, bicho. Eu mesmo, eu até já falei pro Dinho, cara, que eu queria ser muito professor de história, acabei não seguindo essa carreira, mas deve ser muito frustrante você ser um professor e não conseguir trazer a empolgação da turma, os alunos te respeitar, não levar a tua matéria a sério. Eu falei da minha professora Magide, mas eu acredito que ela deve ter essa frustração também, entendeu? Dela não conseguir dominar a turma, dela ficar gritando e botando o pessoal fora da sala. Cara, é um negócio muito chato também, né, Dinho? Também que é uma decepção também que mostra também no filme, né, do profissional de ensino que não consegue dominar os alunos, né, e não consegue identificar uma forma de chamar a atenção, né? Porque é como eu falei, mano, os professores criativos, bem-humorados, que tem uma forma de chamar a atenção, é os que se destacam. Esses professores que são mais sérios, que tentam seguir mais a cartilha, acaba meio que se decepcionando porque não consegue conquistar a empatia dos alunos, né, mano? E isso é o primordial, mano, é conseguir conquistar a empatia dos alunos no sentido de assistirem a aula, né? Porque a negada não leva a saco, mas fica conversando e fazendo piadinha, é doido, é um saco, mano. Deve ser realmente horrível isso, ser professor nesse... Assim, deve ser muito gratificante você conseguir passar alguma coisa, né, pra um aluno e ver que ele evoluiu, principalmente, acho, os primeiros anos, né, de vida, aquelas criancinhas, sabe? Deve ser bem legal. Mas num outro ponto, quando chega a adolescente lá que, não olha nem pra sua cara, dorme na... Putz, deve ser complicado. E tem professor, Carol, que eu conheço, que só dá aula pra criança mesmo, que não quer dar aula pra adolescente, cara, porque não tem paciência com adolescente. Tem professor que é desse jeito, bicho. O cara prefere ganhar menos, que geralmente o professor de adolescente tem um pouco mais, né? Que é ensino médio e tal. E prefere ensinar pra primeira até a 4ª série, no máximo até a 5ª, se não me engano, pra não ter como bater de frente com o adolescente, bicho. É fogo. E no decorrer do filme, né, a gente acaba vendo os motivos de cada um, né, Carol? E eu queria até que tu falasse pra gente aí um dos motivos, no caso do atleta. Por que o atleta foi parar lá no castigo com eles?
Hughes no sábado de manhã, Carol? Ele tinha... O que eu achei engraçado nesse filme é que todo mundo tem problema só com os pais, né? Ninguém tem problema de sofrer bullying de outras pessoas, ninguém tem problema com outras relações, o problema é só familiar ali, né? E aí o atleta, ele tinha o problema familiar, que ele tinha... O pai era o fodão na escola e ele não era. Então ele se sentia, tipo, mais... Confiante, ele ficaria mais confiante. Não, ele não se sentia confiante, ele ficava assim, sempre atrás do pai, ele não se achava tão bom. Aí, assim, como ele achava que ele era julgado pelo seu pai, o que ele decidiu fazer um certo dia? Colar um durex na bunda de outro cara, né, de outro moleque. E aí, na hora que foram tirar o durex, né, depilou todo o moleque lá, e aí ele foi pego fazendo isso, eles descobriram que foi ele. E aí ele teve que cumprir esse castigo aí de passar o sábado. Não, e o que eu achei legal nessa cena, que é a cena que eles, meio que é o confessionário dele, né, que eles já criaram uma relação, depois de fumar maconha, depois de dançar, depois de um zoar o outro, eles começam o confessionário e falar o porquê que eles estão lá, né, e essa cena, Carol, boa parte dela foi improvisada por eles mesmos. O John Hughes deixou eles bem à vontade, né, pra falar da maneira deles. O que era? Como eles chegaram lá. Eu vi isso. E aquilo ali foi meio que improvisado pelo Emílio Esteves. Isso aí foi muito bom, cara. Eu gostei muito dessa cena, porque você vê que ele se emociona, porque ele se sente mal depois daquilo que ele fez. E é aquele negócio, você que é a pessoa que faz o bullying, pra pedir desculpa pra aquilo ali, fica até ruim pra você com a pessoa e pros seus amigos, porque se seus amigos souberem, olha isso, mano, por que tu foi pedir desculpa pra ele? Você é um loser, mano, um fracassado, tu vai pedir desculpa pra esse doidinho aí, mano, perder tempo com ele, né? Então, ele mesmo, você vê que ele acaba se arrependendo do que ele fez e se sentindo muito mal por isso e odiando essa forma que o pai dele passava pra ele de ser sempre o vencedor, de querer ridicularizar os outros, de querer se divertir à custa dos outros, né? E a gente acaba sabendo, Dinho, também um motivo de estar lá do Nerdão. Do Nerdão, né? O Nerdão ele foi pra lá por quê, Gil? Não, porque na verdade ele sempre, como a gente falou, ele é um nerd, ele sempre estudou pra caramba, a família meio que dele bota uma pressão em cima dele que ele tem que ser cada vez mais o melhor, e o cara meio que ele nunca tirou ele só tira 10, né? E meio que ele quis ser esperto, ele quis entrar num curso que ele achava que iria ser fácil, que é até bacana, que o próprio lá, o rebelde fala pra ele, zoa com ele, que ele fala, mano, por que você quer entrar numa matéria que era, acho que era cerâmica? Era cerâmica, que ele não manjava nada, que ele falou que eu achava que praticamente era o quê? Era só você entrar, fazer algumas coisinhas nada a ver e você já tirava uma nota boa, porque ele, na cabeça dele, ele só tem que levar A. Né? E meio que por causa disso ele tomou um F, né? Porque não conseguia fazer nada. E também que ele fez uma cagada lá, que ele levou uma arma porque ele queria meio que tava querendo se matar. Só que era uma arma sinalizadora. E meio que a arma sinalizadora dentro do armário dele meio que estourou o projeto dele lá, né? De cerâmica, e dentro do armário dele aí viram que ele tava armado na escola e meio que mandaram ele pro par da atenção. Mandaram ele, mas ele na cabeça dele, ele meio que não se permitia levar um 0 na nota, e ele meio que por causa disso, por causa da pressão que ele levava em casa, e por causa também do próprio bullying que ele levava na escola também, porque ele era seu nerdão, imagine porque era pior, porque tinha os nerds, né, principalmente nesses filmes dos anos 80, que era pior, tinha um nerd que estudava pra caramba, mas também tinha os nerds que os caras pegavam no pé pra caramba, os caras que não estudavam bem também. Os caras meio que pegavam no pé dos caras que era nerd, era meio nerd, só que o nerd não estudava bem. Aí os burrão, eles meio que eles pegavam no pé também, né? E meio que na cabeça dele ele quis morrer por isso. Você vê que o motivo, comparado com o do Rebelde, é pequeno, não é nada em relação a isso, entendeu? É nada. É verdade. E o Bender, não precisa nem falar do motivo dele, né? O cara, a cada 2 segundos, o cara levou a detenção dele, então não precisa nem falar do motivo. E agora um motivo que ficou escondido no roteiro, que eu não percebi isso aí, que a Lorena pode me ajudar, que eu acho que não tem, mas a Lorena pode ter visto, né? Que ela viu várias vezes esse filme. Qual foi o motivo da Patricinha tá lá, Lorena? Ela foi dito isso aí ou o diretor realmente não colocou isso no roteiro? Eu não lembro. A Patricinha foi porque ela pulou uma aula. Como que fala essa palavra, gente? Quem falta na aula? Se eu não me engano, ela gaseou uma aula pra ir pra uma festa, uma coisa assim. Ela saiu pra comprar, passou um dia no shopping. Ela cabulou a aula. Cabulou, isso que eu não lembrava da palavra cabulou. Cabulou a aula. A Carol nunca fazia isso, por isso que ela nem lembra. Faz tempo, entendeu?
Eu não lembrava disso aí, não. Mas o mais engraçado é a estranha, né? Que ela vai lá só porque não tem nada que fazer, vai pro colégio mesmo porque não tem nada pra fazer, né? E é invocado que esse último filme do Homem-Aranha, né? Que o Homem-Aranha volta ao ar, tem uma menina. Não falem, não. Só não me solta spoiler desse filme. Que incrivelmente eu ainda não assisti, tá? Não é spoiler, não. Eu só tô falando, Carol, pra tu identificar quando tem, entendeu? Porque como tu assistiu agora, tu vai identificar. Tem uma personagem desse filme do Homem-Aranha novo, Homecoming, né? Que é igualzinha a Ellison. Até a mesma frase ela fala: não, eu só vim aqui pro colégio porque eu não tenho nada que fazer. Igualzinho. Até isso ela fala. Deve ter sido uma homenagem até, né? Talvez. Isso, porque o Homecoming tem muita homenagem a filme dos anos 80, né? E ela acabou falando essa frase que fez. Até a aparência dela é parecida. Tu vai ver, cara, tu vai lembrar da Alison assim que tu ver essa personagem no filme do Homem-Aranha. Sim, e fechando, né, a discussão deles, né, que eu achei a mais legal foi quando o Nerdão falou assim: e segunda-feira, como é que vocês vão tratar a gente? Vocês vão falar com a gente de boa? Porque por mim eu falar com você de boa. Aí a Patricinha, a Claire, né, fala na cara: não, amanhã a gente vai fingir que a gente nem te conhece. Porque assim é a vida de colégio. Aí o Bender fica putão, né? E começa a xingar ela, dizendo que ela é patricinha e tal, que ela é babaca, assim como o atleta. Aí o atleta acho fala... que, na moral, eu acho que ele já gostava dela antes, meio que ele já meio que ficar preso lá, que ele meio que já gostava dela um pouco, pagar meio que um pauzinho, que ela no mínimo era aquela menina que todo mundo gostava na escola, né? Que era a mais popular, essas paradas, né? Por isso que meio que ele pegou mais pra zoar mais com ela também, porque ele ficava perguntando um monte de coisa. Ele zoava muito com ela. E esses brincos aí, deve ser de diamante, né? Porque tu é estribada, com certeza é de diamante, né? E acaba tendo aquela discussão entre eles se eles realmente vão se falar e se tornar amigos depois dali, né? E na opinião de vocês acham que eles realmente vão se tornar amigos ou vocês acham que aquilo ali foi um momento passageiro da vida deles? Não, foi ali pra mim ali que meio que foi um ciclo da vida deles que eles não vão voltar meio que a conversar, meio que no próprio filme eles falam, mano, é praticamente as pressões de cada tribo deles, na verdade, que eles meio que o próprio o Rebelde, que os caras começavam a falar, e seus amigos vão gostar de ver você meio que sair com uma patricinha, com um nerd, com uma esquisita e com um atleta. Aí até o Rebelde falou, não fala dos meus amigos, vocês não conhecem eles. Mas eles mesmo falam, mano, os próprios seus amigos rebeldes não vai gostar de ver você com a gente. Sei não. Vamos ver a Carol. Carol, o que você acha? Você acha que eles vão ficar amigos depois do filme? Então, eu acho complicado. Pode ser que eles fiquem até por um tempo, mas, por exemplo, a gente até tava falando, né, na hora de colégio e tudo mais. Eu, por exemplo, eu não tenho tenho no Facebook, assim, mas eu não tenho contato com nenhum amigo meu da época do colégio. Assim, não falo, nem sei o que tá acontecendo na vida desse povo. Então eu acho... Não, mas eu falo no caso deles do colégio mesmo, continuando no colégio, né? Então, pode ser que eles fiquem por um tempo, mas eu não acredito que vá ser uma amizade pro resto da vida, entendeu? Talvez ainda nas semanas seguintes, mas quando você não tem algo que te aproxime, você acaba se afastando, né? É natural isso. É verdade. Quando não tem algo em comum, né, Carol? Sim. Faz sentido mesmo. E você, Lorena, o que você acha? É aquela coisa, o esportista ficou com a estranha lá no final, eu acho que eles, obviamente, viraram um casal de namorados depois do filme. Olha aí. Mas realmente é aquela coisa, acho que depois de um tempo, é muito pouco provável que os outros personagens mantivessem contato. O atleta e a Claire, eles já eram amigos, isso aí já dava pra perceber, porque é quase meio que o mesmo nível social, de amizades, né? Dos populares dos atletas da escola. O nerdzinho também estuda com ela. O cara chama ela, você vai fazer o que depois? Vamos numa festa. O nerdzinho também já estudava com ela, então vai ter aquela coisa, vai estar ali frequentando o mesmo ambiente, talvez tenha um pouco mais de respeito, mas também não acho que vai ser amigo, de chamar pra sair junto e essas coisas. Essa é a impressão que eu tenho. Pois é, a minha teoria é que eles ficaram amigos depois, por quê? Porque você vê que a Claire, ela acaba se preocupando depois com a Alison e faz a maquiagem pra ela e muda a roupa dela. Você vê que as roupas da Alison, até nas curiosidades do filme tem isso, né? Que quem tava fazendo figurino, ele se preocupou muito em colocar roupas escuras, roupas pretas e cinza, né? Pra Alison, pra ela ficar bem dark, né? Não ia ficar toda dark pra não ficar toda preta, mas pelo menos o tom de cinza ela colocou, né? E você vê que quando a Claire faz a mudança nela, maquia ela e muda até a roupa dela, você vê que o atleta já caiu em cima, entendeu? E os dois acabaram ficando e tal. Foi
E acabou rolando um romance. Só por causa do visual. E a Claire, ela acaba se empolgando e vai atrás do Bender e fica com o Bender. E o que eu achei mais massa é que no final do filme, que eles estão se despedindo e tal, a Patricinha acaba dando, né? A Claire acaba dando pro Bender o brinco dela, né? Que é o brinco que eu acho que, como ele brincou, que é de diamante, né? E o atleta se despedindo também da Alison, né? A estranha. E você vê, eu pelo menos percebi isso, que eles tiveram uma interação muito forte ali, né? Só quem saiu meio que se fudeu no final foi o nerdão, que acabou voltando pra casa com o pai dele, que é o diretor, o John Hughes, é que vai buscar ele no colégio, negado. E se vocês perceberem e voltar a cena, rapaz, é muito estranho o John Hughes nessa cena, porque parece que ele tá muito nervoso, porque ele tá se tremendo todo na cena, cara. Ele não tem costume de interpretar. Vocês podem reparar, se vocês viram, ele tá muito nervoso na cena, mano. Tá todo se tremendo, porque a câmera só pega ele de lado, não pega ele de frente, vê só ele de lado chegando no carro, mas ele tá todo se tremendo no carro. É ruim pra caralho como ator, viu, John Hughes? É muito ruim. Mas eu acho uma coisa, até, Samuel, você falou dessa cena aí, tá? Que a Patricinha vai lá em cima do rebelde, eles ficam e ele dá o brinco. O que passou pra mim foi o quê? Meu, ali é uma despedida. Meio que eles só ficaram e na segunda-feira, como que o cara é um desajustado lá, sempre arruma confusão. As próprias amigas não iam meio que falar, o que você tá fazendo com esse cara? Meio que ele deu o negócio meio que uma despedida. Ali, eu tenho quase certeza ali que meio que eles só foram amigos ali, só aquelas horas, e que depois na segunda-feira um vai olhar pra cara do outro e no máximo lá o atleta fica esquisito um tempinho, né? E depois meio que eles terminam. Sei não, viu? Cara, eu acho que deve ser porque eu não acredito na... O rebelde despertou uma certa malícia na Patricinha, que a Patricinha dizia que era virgem, né? Teve até essa discussão também entre eles, né? E quem sabe ele poderia ser a primeira vez dela, né? Eu não sei, cara. Eu acho que é porque eu ainda não devo acreditar muito nas pessoas, né, cara? Desse jeito, né, cara? Porque, meu, pra mim o que passou foi aquilo. Meio que eles tiveram aquela experiência. Eu acho que eles não vão tentar meio que ficar fazendo bullying agora com os outros. E meio que eles podem até melhorar como pessoas, mas eu acho que as próprias amizades que eles têm, meio que vai botar um preconceito. Falou, você tá falando que esse cara aí, mano, que esse nerd, que esse cara que fica arrumando confusão, com esse esquisito, com a esquisita, beleza, não, que ela se... tipo, é o que? É esquisita, mas ela se arrumando, fica legal. Meio que o cara... Gatinha, tudo, beleza. Tá, beleza. Só que o quê? Eu acho que o nerd, cara, meio que... O que o atleta vai conversar com um nerd, cara? Que nos anos 80, isso daí era um puta clichê do caramba, que meio que parecia que você não podia conversar com um cara que era atleta, que o atleta naquela época era o quê? Era chamado de burro, tá? E o nerd meio tinha um preconceito também, que era o clichê que existe. O que o nerd é o baixinho, que ninguém quer conversar, o atleta é o burro que todo mundo gosta, entendeu? O que passou pra mim foi isso, cara, entendeu? Mas deve ter sido pelo que eu vivi também na época, cara, porque é o que eu sempre via o cara, a pessoa meio que a descolada, que achava que queria meio que arrumar confusão com os outros, com o cara que tava aqui, principalmente comigo, queria ficar na minha. Tá certo que eu nunca deixei ninguém ficar arrumando confusão pro meu lado, né? Pois é, aí fecha até o filme, né? O Brian fazendo a redação, né? E falando sobre eles e como o diretor e as pessoas julgam eles pela aparência, né? Que não sabem o que eles vivem, as dificuldades que eles têm, né? E todos os dramas que eles viveram e trocaram ideias no decorrer do filme, né? Então fecha com essa carta do Brian redigida para o diretor, que ele até fala um pouco da carta no começo, né? Só que é só a metade dela, né? Aí só no final é que a gente ouve a carta inteira, né? E acaba fechando o filme com a música tema, né? Que tu adora, né? Do City Plan, né? Com Forget About Me, né? Do Forget About Me. Então, cara, eu achei assim que ele traz essa reflexão legal da adolescência que poucos filmes trazem, né? Porque poucos filmes meio que discutem isso, né? A maioria dos filmes da adolescente é mais comédia, né? E tem aquele lance de nudez e tal. E o Clube dos Cinco, ele foi inovador nesse sentido, né? De trazer uma discussão mais cabeça pro público adolescente. É tanto que, pra variar, né? Seguindo o padrão americano, eles não conseguiram atores realmente adolescentes, né? E traziam adultos pra fingir que é adolescente. Nossa, né? isso é muito esquisito. Padrão. Os caras de 30 anos fazendo papel de 14, que é isso? Eu acho muito estranho. Mas isso daí era a maioria dos filmes dos anos 80. A maioria dos filmes dos anos 80 era tudo isso, cara. Até hoje é assim, viu? Que é isso, mano. Smallville passou 10 anos, acaba sendo adulto, fingindo ter 15 anos.
fazendo um adendo sobre, assim, pela música mesmo, que na tradução literal, né, que é Não Se Esqueça de Mim, da gente. E tem um documentário brasileiro muito bom que basicamente fala de tudo que esse filme trabalha, só que de uma forma, lógico que o filme é mais poético nesse sentido, que é um filme chamado Nunca Me Sonharam. Olha aí, que massa. Que é justamente sobre isso, sobre adolescentes que estão ali no ensino médio, agindo por modinha, pra se sentir parte de um grupo e que vivem toda uma pressão social, uma pressão parental, pra serem o que os pais querem. Então, tem até um garoto que fala, assim, que seria, no caso, o rebelde do filme. Engraçado que o rebelde desse documentário é justamente o mesmo papel do rebelde do filme. Ele é o cara que todo mundo dizia assim, você não vai ser ninguém, você nunca vai conseguir nada, porque você não presta. E aí ele fala, nunca me sonharam, nunca sonharam um futuro pra mim, como pessoa. E aí o filme é justamente sobre isso, sobre pessoas que vivem baseado nos sonhos dos pais, sobre pressões de outras coisas, e não é o que eles querem porque eles ainda não se conhecem. É um documentário muito bom mesmo. O legal também é que o filme também trouxe um pouco dessa discussão dos dramas que a gente passa no colégio, que parece que é atemporal, cara. Que são os dramas clássicos, que é o primeiro beijo, a primeira namorada, que todo mundo te cobra, dizendo que tu é o doidinho que não pega ninguém, ou então o primeiro beijo, que a negada fica frescando, dizendo que nunca deu, ou então a primeira transa, diz, é isso, mas tu ainda é virgem, meu. Caraca, isso é muito clássico, mano. Todo colégio tem isso, bicho, é sempre as mesmas coisas, todos os anos na geração. Que porra é essa, né, mano? Não muda não, mano. É meio que um padrão, né? É um padrão isso daí, cara, é um padrão. Mas é um padrão, mano. Que diabo é isso, mano? A cobrança é padronizada. Mas assim, fechando essa parte da discussão do filme, eu queria ver com vocês o nosso quadro padrão, que é as piores cenas. Vocês têm alguma cena assim que vocês acharam vergonha alheia? Carol, qual foi a cena assim que você achou que não deveria ter no filme? Putz, o filme inteiro, né? Eu acho que tem muita coisa ali que é vergonha alheia que você meio que põe a mão na cabeça, sabe? Você, putz, que porcaria. Mas, eu não sei agora você me pegou. Uma que foi especificamente? Não lembro. Ó, vou dar um exemplo, que a Carol não tem costume dessa parte do bloco. Pra mim, a cena mais vergonha alheia, não sei se vocês vão concordar, é a cena do final, que eles estavam numa discussão mega séria e tal, e falando sério sobre a vida deles, e até choraram e tal. E de repente, aparece um clipe e eles começam a dançar do nada, velho. Do nada. O cara bota lá um disco lá e toca uma música lá muito alegre, eles começam a dançar junto e faz coreografia. Mas aí é a interação deles ali, eles já estavam soltos. Não, eu achei essa cena muito esquisita, porque... Eu também acho, Samuel, é a única cena que destoa do filme inteiro pra mim. Começa a tocar um reggae, e aí eles começam a pular e o atleta quebra uma porta, dançando, muito louco dentro da biblioteca. Pra mim não faz muito sentido. É muito louco, cara. Não faz sentido não. Pra mim é totalmente pra mim é a fora quebra de do padrão. filme. Pra mim é a quebra do filme, é a vergonha. Mas não é na hora que eles estão... É não, Carol. Isso aí já é depois deles terem discutido e já tá chorando e tal. Altos dramas. Aí de repente o filme fica alegre e faz um clipe da MTV do nada, velho. Vixe, que diabo é isso aí? Porque eles já tinham dançado muito doido quando eles estavam se drogando. Tá. Sim. Só que depois dessa discussão séria, chorando e tal, os caras de repente do nada fica tudo alegre e começa a dançar. Eu, como assim, mano? Destoa demais, mano. É muito nonsense essa parte aí. Eu achei que destoa demais isso aí. Por isso que eu achei estranho essa parte aí. Pra mim foi a vergonha do filme. Eu acho que se tivesse tirado ela, eu acho que teria ficado melhor o filme. Pode ser. E tu, de corrente, tem alguma, garotinho? Cara, a cena... O filme, na verdade, pra mim, acho que ele não tem cena ruim, assim, meio que... Só que é só uma cena... O filme inteiro é ruim, né? Não, o filme não é, não. Eu não vou falar agora, mas eu não vou falar esse daí. Só que uma coisa que meio que eu achei bizarro, que eu achei que meio que foi forçado, não foi nem a parte dela, da esquisita comendo, cara. Eu achei a parte lá que é... O cara é meio que ele... Tá vendo? Olha aqui o que eu tô fazendo, ó. Eu sou o rebelde sem causa. Eu tô rasgando o livro aí, ó. Pra quê? Eu acho bizarro isso daí, cara. Todo mundo sabe que... Isso aí foi escroto. Escroto, o maluco rasgando os livros lá à toa, chega lá zoando tudo, quebrando tudo. É tipo que a pessoa, eu sou um rebelde sem causa, me vejam destruindo tudo, destruindo a escola. Isso é bizarro, tá ligado? Eu acho bizarro, cara. Isso daí você não tem que fazer isso, entendeu? Então, pra mim, acho que não é legal, cara, essa cena aí. Não, eu acho que uma parte que a Carol não gostou, a Lorena já concordou com a minha, mas acho que a parte que a Carol não gostou foi a cena do desenho com o casco, né, Carol? Que é muito nojento, né, Carol? É zoada também. É que assim, o filme realmente eu achei, tem muita coisa ali que você fala, tipo, desnecessário, sabe? Não faz sentido. É que é o seguinte, cara, o filme tem 1h30. Se você tirar essas cenas desnecessárias, o filme fica com 1 hora, tá ligado? Aí fica difícil fazer um filme de 1 hora, tá ligado?
Não tem cena externa, não tem outros questionamentos, nem outras coisas no roteiro, né? Só eles, né? É, mano, ia ficar. Se não tivesse outras cenas, mano, eram os caras só dentro lá da sala e pronto, só falando isso daí e não tivesse cenas estranhas, ia ficar com 1 hora de filme, cara, no máximo. Pois é, eu acho que a melhor cena do filme, né, que é o nosso próximo bloco aqui, eu acho que é inquestionável. Eu acho que é a cena que eles revelam por que eles estão lá e é a cena mais dramática que exige a maior dramaticidade de todos eles. É a cena, assim, que exigiu a interpretação de todos. Eu acho que foi a mais legal, foi essa daí, Dinho. Mas tem alguma que tu gosta, assim? Não, essa cena é bacana, só que pra não meio que não ser igual e também pra ter outra cena pra falar, que, cara, é uma cena que é meio que um complemento dessa, que é antes, né, que eles estão almoçando lá, que ele, lá, o rebelde, ele começa meio que puxar o perfil de todo mundo, né, que ele fala, tá vendo, a sua casa deve ser... Essa cena é legal também. Essa cena, foi o que eu falei, foi aí que o filme começou a ficar foda, o filme fica foda mais nessa cena aí, que meio que o cara ele tá julgando só pela aparência, e também os caras chegam assim e meio que vai julgar ele, aí ele fala, é claro, eu sou desse jeito porque na minha casa, você acha que eu sou o quê? Se sou um rebelde sem causa? Não, eu não sou um rebelde sem causa porque eu sou bacaninha, que a minha vida todo mundo gosta de mim, não. Eu sou assim praticamente porque eu tenho um pai filho da puta, desculpa falar palavrão, eu tenho um pai filho da puta e que meio que me queima com um charuto só porque eu derrubei o tinta na... Aí ele começa a falar os xingamentos que o pai dele usa com ele, né? Imprestável, inútil, aproveitador, essas coisas. Ele chama tudo o que o pai dele chama, ele começa a falar todos os palavrão que ele fala. E essa cena é sensacional, Samuel, eu adorei essa cena. Olha aí, que foda, hein? E você, Carol, tem uma que tu gosta assim, que tu achou legal assim, que se destaca no filme? Uma que eu gostei, também não. Eu não consigo, assim, identificar uma única cena. Putz, não. Acho que a Carol não gostou do filme não, viu? Eu tô deixando pra falar no final. Vamos passo a passo, isso. No final, melhor. Pra dar o fatality, né, Carol? Melhor. Sim, viu? Lorena, qual é a melhor cena do filme, na sua opinião? Eu vou ser clichê. Eu acho realmente a cena do que eles contam, mas por um motivo assim, que esse filme, eu não achava ele um bom filme, vou ser bem sincera. Porque eu nunca vivi nada daquilo na minha adolescência, então eu não tinha empatia nenhuma com nada, eu não entendia nada. E aí, depois de um tempo que eu entrei na faculdade, que eu tive que abandonar meu curso, porque eu tava ficando doente por causa dele e tal, aí eu vi de novo o filme, e aí eu entendi o porquê de tudo aquilo. Porque eu percebi que realmente as pessoas, elas são muito afetadas pelas coisas que eu falo muito assim na tecla da família, porque eu senti, sabe, muitas das coisas que eles viveram ali, principalmente o nerd, você tem que ser bom em tudo, se você não é bom em tudo, a sua família não aceita. E aí, foi muito uma coisa que eu passei, de certa forma, porque, pra quem não me conhece, a minha história, eu abandonei um curso de engenharia. Nossa. E caiu muita gente em cima de mim na época, você é louco, você é de família pobre, tu vai abandonando o curso de engenharia pra fazer o quê? Pra limpar chão e tal, coisa assim. E aí o filme, sempre que chega nessa cena, cara, eu me disse, não, chuchu. É um negócio assim, absurdo. O Leonardo mesmo, eu fui assistir com ele, achei que não ia chorar, e tava lá me desmanchando. Rapaz. Porque realmente eu me toco muito com a história deles. Depois que você vive, você percebe. É até uma reflexão para essa próxima pergunta assim, que a gente vai analisar, que hoje em dia a gente pode dizer que todas essas personalidades ainda existem hoje em dia? Eu acredito que sim, né? Com certeza. Só mudaram um pouco o perfil, né? O perfil do nerd, que o nerd tá mais popular. O atleta, eu não sei se ele tá tão pegador como antes, talvez ainda esteja, né? E as patricinhas também, populares. Eu acho que é um padrão, né, Dinho? Eu acho que inverteu foi tudo. Inverteu foi tudo. O nerd hoje é o popular, o cara que tá ali só pelos esportes, talvez fique com a imagem de babaquinha, porque não é inteligente o suficiente, porque só sabe fazer aquilo. A Patricinha ganhou o renome de chata, os esquisitos já estão uma coisa... é o descolado. Eu acho que a gente inverteu foi tudo. É mesmo, os esquisitos. Eu também concordo com a Lorena. Isso daí eu acho que hoje em dia inverteu, mas os princípios são os mesmos, hein? É sempre uma classe meio que subjugando a outra, Samuel. Não interessa que antigamente o nerd ele era o pior, tudo, e hoje em dia quem é o pior é o atleta, porque a pessoa simplesmente ela fala, eu quero ser jogador de futebol. Aí as pessoas mais, por exemplo, assim, mais estudadas, mais letradas, meio que vai falar assim, quem gosta de futebol cara, né? já vai julgar o cara, tá vendo? O cara ele não tem cérebro, ele prefere meio que correr atrás de uma bola do que meio que estudar pra ter uma vida melhor, não sei o que, não. Eu meio que só mudou essa parte, mas a cena
de por exemplo, um ficar falando mal do outro, ficar preconceito com outros, nunca vai mudar, entendeu, Samuel? Então eu acho que que nem a Lorena falou, só mudou as classes, mas ainda o preconceito ainda tá vivo. A discriminação e o julgamento ainda existe, né, até hoje, né? Sim, cara, sim. Não, foi você mesmo que antes da gente decidindo gravar esse cast, você falou assim, Dinho, você é o cara que é o revoltado, a Lorena é a patricinha, o Miotti é o pegador, e do nada você foi ver lá, é totalmente ao contrário, entendeu? Eu sempre fui mais ou menos o esquisitão, que ficava na minha, e em vez de você achar que eu era o revoltado, cara. É verdade. A gente acaba herdando. Tá vendo o seu Samuel ser preconceituoso do caramba, viu, mano? Pois é, Samuel mas a gente herda esse lance de querer julgar os outros na adolescência, porque a gente fica vendo isso aí e acaba herdando isso aí. Mas o mais legal do filme é isso, cara. Essa discussão e essa análise de como a gente julga e lida com os outros, né? Pessoas diferentes, né? Da gente, né? E sempre tentar tratar da melhor maneira possível, né? E a gente acaba amadurecendo muito com isso, né? Com o passar do tempo a gente acaba vendo que quando a gente é adolescente a gente não tinha essa noção tão boa de como tratar os outros, né? E as diferenças. Pois bem, pessoal, vamos lá pro final. O nosso grande amigo Miotti teve que sair, ele teve que resolver um problema pessoal, né? Uma emergência. Mas vamos dar nota, nós 4 aqui. Ficou só o clube dos 4 no final. O quinto integrante, o atleta, acabou saindo, né? Mas vamos lá. Dinho Corleone, que nota você dá de 0 a 10? E se o filme merece ser lembrado ou esquecido? Clube dos 5, garotinho. Cara, pra mim, esse filme, que nem eu falei hoje cedo pra você meio que já é meio que um spoiler, mas pra mim esse filme é um filme atemporal pelo tema dele, tá? Meio que é o que? Esse tema tá aí vivo até hoje, sempre daqui a 50 anos. Se alguém quiser meio que entender como que vai estar o momento daqui a 50 anos, é só colocar esse filme que sempre vai ser a mesma coisa, entendeu? É um filme atemporal, ele é bacana, são poucos filmes que dos anos 80 que você fala, mano, porque ele consegue, porque ele não tem muita cena externa, essas coisas, você não consegue ver como que o filme tá datado. Ele tá, meio que esse filme aí, ele tá mais ou menos o quê? Você pode colocar ele em qualquer data, porque você não fica mostrando a moda do tempo da década de 80, entendeu? É uma sala de aula, e uma sala de aula sempre vai ser daquele jeito. E aí? Tirando que vai ter computador ou não, entendeu? Então é um filme que merece, claro que merece ser lembrado, e cara, eu vou dar uma nota 9 pra ele, porque se não fosse... Não, eu vou dar uma nota 9 meio que pelo John Hughes, a ideia que ele teve de fazer um filme desse, e a coragem, cara, meio que ele jogou ali pro americano na época, assim, ó, toma aí, ó, seus clichês babacas aí, ó, vamos ver seus bandos de adolescente imbecil, vamos tentar ser menos idiota e vamos parar de tratar as pessoas com preconceito, entendeu? Então pra mim é um filme nota 9, cara, e é claro que ele merece ser lembrado sim, mano. Muito bom, hein? Olha aí. Lorena, pra você, Clube dos 5 merece ser lembrado para a nova geração. Ele é um filme atemporal que merece ser levado para o futuro, para as novas gerações, pela Kátia lá, pra gente viajar com ele. Ou você acha que ele datou? Ele é um filme datado e merece ser esquecido e fazer um remake dele? Não, eu não acho nada datado. Foi justamente o que eu comentei, né, do documentário. É um tema que ainda é muito atual, que ainda é um problema, sim, com certeza. A questão dos jovens, da educação, de tudo ali. E como eu falei, o filme, a primeira vez que eu vi, eu não achei grandes coisas. Talvez quem vá assistir também ache que é um filme só ok. Mas pelo meu envolvimento emocional que eu tenho com esse filme, eu não consigo diminuir minha nota. Não dá mais do que um 10 pra ele. Eita, nota 10! Olha aí. Mas, claro, né, isso considerando que eu tenho um envolvimento emocional muito forte com ele. Provavelmente para outras pessoas seja um filme 8, um filme 7, nada demais. Carol, garotinha, agora é com você. Queremos uma nota baixa pra esse filme. Agora é comigo. Então, né, eu até falei, putz, o Samuel me chamou pra falar desse filme que vocês sabem, né, eu não tinha assistido. Então eu falei, não, topei porque aí pelo menos... E eu também não dei nenhum background pra Carol, não falei como é que era o estilo do filme, nem como é que era o roteiro, como é que trabalhava. Ela foi só com o nome do filme mesmo. Sim, sim. Não, e é aquele filme que todo mundo fala, né, não, você tem que assistir porque é muito bom e não sei o quê. E aí, beleza, tava na minha lista, falei, não, então... Que bom que eu vou gravar esse cast, que pelo menos eu tiro da lista de que tem que assistir. Então, pois bem. Ei, Carol, e como o Bruno fala, é bom que tu sai um pouquinho do tema da DC e fala de outra coisa sem ser DC, né? Sim, porque até comentei no último cast que a gente gravou, né? Normalmente me chamam pra falar ou de casts, né, de feminismo, de mulheres, representação feminina, ou de DC, de quadrinhos, ou assuntos mais nerds. Então é legal sair disso. Mas então, eu assisti realmente
assisti com a minha idade, primeira vez agora. E como não é um... Eu não sei se é porque eu não vivi aquilo ali. Eu não me identifiquei com nenhum personagem. Achei bem... sabe, muito forçado, que nem o moleque lá zoando, né, o bad boy, tipo, super forçado, eu não tinha ninguém daquele tipo, ou a esquisitona, tipo... eu no meu tempo tinha. Cara, é porque pra mim, eu não convivi, entendeu? Então assim... No meu tempo teve todos eles, cara, o meu tempo teve todos eles. E o Samuel era um deles, fala a verdade, Samuel, você já foi um desses também, né? Pode falar. Eu vou falar a minha história quando eu for dar na hora. Então, aí assim, por conta disso e... O filme eu não senti datado no sentido de efeitos especiais, porque ele não tem, né, ou coisas semelhantes. Ele tá ok pra você assistir, mas não é uma história que me cativou. Como eu falei, o problema dos personagens ali são tudo os pais, entendeu? Não são, assim, problemas que realmente relevantes de vocês falar, putz, realmente a pessoa tá sofrendo, precisa de uma ajuda. Então eu não curti, eu realmente não curti. Eu acho que se eu falar 7, né, pelo que eu vi, ele vai passar. Então, eu não sei se é um filme que eu passaria para as próximas gerações. Então, põe 6.9... Eita. Que aí não vai. Assim, não é um filme que recomendo, não. Merece o remake, né, Carol? Merece ser Merece. Talvez, eu acho que sim, com novas discussões. Eu acho que hoje em dia ficou muito caricato, entendeu? É algo muito caricato. Eu acho que dá pra pôr outras discussões, outros problemas aí que são mais presentes na geração atual. E mais dramático, né? Mais dramático, talvez né? sim. Eu entendo o seu lado, cara. Eu entendo também o seu lado. E voltando aqui pra mim, né, esse filme ele foi muito marcante pra mim, porque eu vi na adolescência, né, e eu tava passando por uma fase de mudança, né, porque na época eu era o atletazão, o cara fazia os esportezão no colégio, o cara que andava com um grupo de amigos, e o que mais marcou nesse filme pra mim é que isso foi em 1998, eu até contei essa história pudinho. Eu tinha um grupo de amigos, Carol, e a gente era literalmente um clube dos 5, só que a gente não era 5, a gente era 6, né? Tinha a Estranha, tinha o atleta, que era eu, a Estranha, a Patricinha, o líder do grupo, que era o cara que tirava a melhor nota, o cara que... Esse cara, Carol, no grupo de amigos da gente, que é o Sérgio, né? Ele era o bambambam do colégio, era o cara que tirava a melhor nota, participava de esporte, líder da turma, era um exemplo, e ele namorava com a Patricinha. E eu consegui namorar com a Esquisita, né? E eu tinha o meu amigo que era o Nerdão, que também andava junto com a gente. E por último tinha o fofoqueiro da turma, que era o Viadinho, né? Fofoqueiro, né? Que a gente frescava com ele, que ele era dizendo que ele era homossexual, e ele dizia que não era. Aí no final, agora que ele tá adulto, cara, ele tá até casado com o cara. Ele ficava sempre negando. Mas aí quando chega, né? Acabou admitindo. E a gente passou 2 anos de amizade e saindo sempre junto, indo pro cinema e fazendo tudo junto, indo pra nossa casa, a casa da Esquisita, né, dessa menina que eu namorei. A gente ia pra casa dela e jogava jogo de tabuleiro lá e conversava, trocava ideia, assistia filme também. E o que fez quebrar a amizade da gente foi quando a gente foi fazer aquelas brincadeiras de espírito. Nossa. Aí eu até falei pro Dito, lembra, né, Dito, que eu falei isso aí? Foi. A gente fez brincadeira de espírito, aí teve um espírito que a gente invocou e acabou perturbando a gente e tal. E depois que a gente conseguiu se livrar disso, a gente se afastou. Aí o único amigo que ficou, que eu fiquei tendo interação, foi o Nerdão. E junto com o Nerdão foram os outros Nerdões que a gente fez amizade depois. E acabou tendo amizade até hoje, que é uma amizade de mais de 20 anos que a gente tem. E a gente se encontra, pelo menos uma vezinha no mês, a gente vai na casa da gente pra jogar ou RPG, ou então jogar videogame, ou conversar sobre a vida, ou então se reunir pra ir pro cinema, ou sair, jogar boliche, enfim. Foi uma amizade que acabou se perpetuando, porque é como tu falou, Carol, as coisas que a gente tinha em comum foi que acabou se perpetuando a amizade da gente. E aqueles amigos do Clube dos 6, eu não tenho mais contato com nenhum deles. Eu tenho eles no Facebook, mas a gente nunca mais se falou, nem nunca mais se encontrou de novo. Fora esses eventos que tem no colégio, né? Que você vai no colégio depois de não sei quantos anos, a gente se encontrou aí, mas a gente não tem mais aquela amizade que a gente tinha quando era adolescente, porque foi uma mudança, né? Cada um seguiu o seu caminho. Por exemplo, esse cara que era o líder da turma, ele terminou com a Patricinha e se casou com outra Patricinha que ele era afim. E ele se separou dela depois de um ano de casado, e agora tá solteiro curtindo a vida. E a Esquisita hoje em dia tá casada com um cara e tudo. Então cada um seguiu o seu caminho. E o fofoqueiro também tá casado com um cara lá em São Paulo, né? Casar assim junto, né? Lá em São Paulo também.
Então esse filme ele é muito especial pra mim por causa disso, porque eu me via nele e nesse grupo de amigos que eu fiz, entendeu? Porque eram pessoas diferentes que uma aceitava a outra porque tinham uma ligação. Por exemplo, o meu amigo nerd, ele só era aceito no grupo porque ele era meu amigo, entendeu? Se ele não fosse meu amigo, ele não ficaria no grupo da gente, ele não estaria ali, entendeu? O fofoqueiro era amigo da estranha, então tava ali com a gente porque era amigo dela, porque ninguém gostava dele. E o líder e a Patricinha, eles estavam lá juntos com a gente, né? Mas eu acho que eles estavam juntos porque, sei lá, eu acho que é porque eles se divertiam com a gente, enfim, eu acho que eles eram os únicos que estavam ali e não tinham desavença com os outros. Ou não tinha outra opção, né, assim. Entendi. Também pode ter sido isso, cara. Né? E por isso que esse filme eu me identifiquei tanto, porque ele mostrou essas características que a gente tem na adolescência de querer andar com pessoas do mesmo naipe da gente, é tanto que cada um se separou depois e começou a andar com a mesma galera daquele estilo deles, entendeu? E isso acabou se refletindo muito, que é no final do filme, quando eles perguntam: vocês vão falar comigo no outro dia, né? Pode até ser que no outro dia fale, ou até nos próximos meses, mas depois dos anos não continua não, porque realmente acaba não criando uma ligação de coisas incomuns, né? Então por isso que o filme é tão bom pra mim, mas ele tem esses problemas, né, no roteiro, esse lance que eu falei aí também achei muito bizarro, né? E o lance também de ser meio over às vezes, né? O Bender às vezes exagera demais, né? O ator exagerava muito, assim como a estranha também exagerava muito. Eu acho que são os dois mais over que tem, são os dois. Eu acho que o nerdão, a Patricinha e o atleta, eles são mais comedidos, mas esses dois aí, eles acabam saindo muito do tom. Então eu dou uma nota 8 de 10. Eu acho que é um filme que merece ser lembrado, ser apresentado para essa nova geração e eles verem que até hoje a gente tem um pouco dessas características e desses estereótipos na nossa sociedade, assim, na parte também dos adolescentes, né? Então merece ser levado pra cabine. E agora, cabineira é com vocês vão votar aqui embaixo. O Dinho vai deixar uma enquete pra vocês votarem se o filme merece ser lembrado. Eu esqueci, lembrando que ele tem no Netflix, onde vocês podem assistir. Infelizmente não é a dublagem clássica, né, que o Dinho colocou aqui no cast, mas dá pra vocês assistirem de boa. Ainda é uma dublagem muito boa, ainda gostei da dublagem. Não é a classicona, mas dá pra curtir de boa o filme, né? Então fica a indicação também pra vocês assistirem. Eu achava que pela qualidade, eu achava que era a dublagem da época, viu, mano? Porque não colocaram dublador bom também ali, tá? Mas também não colocaram. Eu também te dei essa impressão. Eu tinha a impressão de ser dublagem antiga, mas eu gostei do filme. Vale a pena. Assistam que o filme é muito bom. E aí, muito bem. Então vamos ficando por aqui, lembrando de entrar em contato com a gente, né? Todos os contatos do Cabine é sempre @Cabine do Tempo em todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, a gente tá sempre lá com @Cabine do Tempo. E também o Refil, já que o Miotti não tá aqui, eu vou fazer uma propaganda dele, viu, Lorena? Que é @Portal Refil em todas as redes sociais, o Miotti padronizou também. E também lá no YouTube também, que tá cheio de vídeos lá do Portal Refil, é muito conteúdo. O Miotti lança praticamente um conteúdo por dia, praticamente. É muito rico o Portal Refil, pra vocês conferirem também. E, Carol, jamais devemos esquecer também pra galera sempre conferir o Setor 2814, né? Por sempre favor. Lá o podcast de vocês. E vamos inaugurar logo esse YouTube do Setor 2814, Carol. Pelo amor de Deus, rapaz. Vocês já eram pra ter feito os vídeos legais, né? Sim. Então, galera, vamos ficando por aqui. E até o próximo Cabine do Tempo. Valeu, falou e até mais.